Eu renasci como um ovo de dragão, um raro ovo duplo, um evento que acontece uma vez a cada 100 anos, capaz de gerar gênios. Eu pensei que estaria no auge do mundo assim que nascesse, mas meus pais me expulsaram diretamente da família. E me jogaram na masmorra, o lugar mais perigoso do mundo para bestas mágicas, abandonando-me à própria sorte. Aparentemente, o costume do clã dragão é criar apenas um filho por ninhada. Se mais de 2 ovos de dragão eclodirem, eles comem o de pior qualidade. E meu talento não é tão bom quanto o do filho mais velho em todos os aspectos. Então eu me tornei o abandonado. Bestas mágicas de alto nível vagam pela masmorra, e meu tipo de linhagem superior é naturalmente o alimento favorito deles. Portanto, dragão pai e dragão mãe não se preocupam nem um pouco que eu possa voltar. E a verdade é como eles esperavam. Com um nível de apenas 1, aqui, até mesmo sobreviver se tornou um luxo. Embora eu me esconda por toda parte, confiando no meu corpo magro, e não tenha sido descoberto por aquelas bestas mágicas de alto nível, a falta de comida por um longo tempo significa que minha vida está chegando ao fim. Mas quando eu estava correndo freneticamente como uma galinha sem cabeça, procurando por qualquer comida possível, de repente, uma tênue fragrância leitosa veio da caverna. Embora o cheiro fosse azedo e até um pouco fedido, o instinto do dragão bebê ainda me dizia que este era o cheiro de comida, e era um cheiro que só os dragões podiam sentir. Nesse momento, eu não me importei com mais nada. Depois de passar por algumas cavernas, finalmente encontrei a fonte do cheiro. Esta é uma caverna esférica. No centro da depressão da caverna, uma dragoa da terra de 20 metros de comprimento está enrolada. E ainda é uma dragoa da terra de subespécie de nível 28. Um espirro pode me matar. Seguindo a fonte do cheiro, eu posso ver cerca de 3 ou 4 filhotes de dragoa da terra do mesmo tamanho que estão se banqueteando com o leite materno. Embora a dragoa da terra não possa ser considerada um dragão de verdade, ela também tem a linhagem de um dragão. O mais importante é que o leite materno da dragoa da terra de subespécie é completamente potável para mim como um dragão bebê. Aproveitando-me das sombras, cautelosamente apalpei a parte inferior do abdômen da dragoa da terra. Quando vi aqueles 4 filhotes de dragão, não pude deixar de exclamar em meu coração que Deus estava me abençoando. Talvez por terem nascido recentemente, esses filhotes de dragão ainda não abriram os olhos. Então eu não preciso me preocupar que meu comportamento de gorjeta seja descoberto. Finalmente, depois de confirmar mais uma vez que a dragoa da terra de subespécie não estava me notando, eu não consegui mais controlar minha fome. Eu mordi o leite materno e comecei a sugar em grandes goles. A dragoa da terra de subespécie, que estava cochilando, também sentiu um choque por todo o corpo e ficou um pouco confusa em seu coração. Ai, qual criança está sugando com tanta força? Mas pensando que é bom que a criança possa comer. Como mãe, ela instintivamente não suporta interromper a criança comendo, então ela não abriu os olhos. Conforme uma grande quantidade de leite materno entrava em meu corpo pela garganta, eu apenas senti uma corrente quente estranha surgindo dentro do meu corpo prestes a ficar frio, seguida por um aumento lento no nível. Talvez por ter escapado da morte, ou talvez o colo da mãe dragão da terra subespécie fosse tão acolhedor, minhas emoções tensas relaxaram. Acabei adormecendo pesadamente. Não sei quanto tempo se passou, mas uma pontada na nuca. De repente me acordou de um sonho. Em seguida, um enorme olho de pupila vertical instantaneamente encheu toda a minha visão. Olhando para os olhos da mãe dragão da terra, quase cuspindo fogo, a única coisa que posso fazer agora é rezar para que a recusa dela seja rápido o suficiente. Se a dor neste momento puder ser menor, então, encolhendo meus 4 braços e olhos, eu me comprometo com o destino. No entanto, depois de esperar muito tempo, a morte imaginada não chegou. De repente, o olhar da mãe dragão da terra pareceu se tornar complicado. A ferocidade inicial se transformou em compaixão, depois revelou um traço de desamparo e, finalmente, ela hesitou por um momento. Ela suspirou suavemente e me colocou de volta na pilha de seus filhos. Fiquei chocado no local. Olhando novamente para a mãe dragão da terra subespécie, ela já não prestava atenção em mim e voltou a dormir, roncando. E os filhotes de dragão da terra ao redor, que acabaram de abrir os olhos, pareciam estar me dando as boas-vindas como um novo irmão, circulando ao meu redor animadamente, cheirando e lambendo como 4 cachorrinhos. Uau, sério que a mãe vai adotar esse feioso? Ele é tão estranho. Parece um cruzamento de alienígena e lagarto. Chegando mais perto e ouvindo, percebi que todos estavam me xingando. Eu abri a boca e rugi. Em um instante, todos os 4 filhotes ficaram atordoados no local. Obviamente, eles não esperavam que eu pudesse falar. Eu também não esperava que, depois que minha vitalidade desbloqueasse a onisciência, eu não só pudesse entender a linguagem de outros monstros, mas também outros monstros pudessem entender minhas palavras. E assim, passei 3 dias tranquilos nesta caverna. Durante este tempo, conviver com esses pequenos filhotes foi agradável.
Embora eles fossem frequentemente malcriados, era só isso. Eles nunca me intimidaram. Eles me insultavam verbalmente como se eu fosse algo horrível, como um policial corrupto que rouba núcleos mágicos, mas na verdade, porque eu parecia ser o menor, mais fraco e mais feio, todas as vezes que dormíamos, os 4 pequenos me cercavam. E toda vez que havia qualquer movimento do lado de fora da caverna, os 4 pequenos me protegiam firmemente, dizendo: seu fracote, recue, não faça barulho e não cause problemas. Mas, na verdade, eles estavam todos protegendo esse forasteiro com suas ações. Embora eu tenha secretamente testado os dados dos 4 e eles estivessem muito abaixo dos meus, eu não expus isso. Como um monstro superior raro, não só meu nível aumenta mais rápido do que o deles, mas meu nível tem progredido rapidamente até o nível 9 durante este tempo. E os 4 filhotes de dragão da Terra estão apenas no nível 4. Depois de 3 dias, do fundo do meu coração, eu realmente comecei a considerar a família do dragão da Terra subespécie como minha própria família. Pelo menos, muito melhor do que meus pais bestiais. A única pena é que, durante todo esse tempo, eu nunca falei com a mãe dragão imperador subespécie. Mesmo que eu a cumprimentasse ativamente, a mãe dragão imperador subespécie apenas me olhava de soslaio, sem responder. Eu pensei que esses dias pacíficos continuariam assim, mas na manhã seguinte, uma besta codo subespécie de nível 35 quebrou essa cena congelada. Assim que esta besta codo subespécie invadiu a caverna, seus 4 olhos vermelhos estrelados focaram nos 4 filhotes de dragão imperador subespécie, obviamente com sede de sangue. A vigorosa aliança dragão subespécie jogou vários filhotes para o canto da caverna com um golpe de cauda, enquanto ela bloqueava esta besta codo, e os dois lados estavam à beira de uma explosão, logo lutando juntos. Mas enfrentando uma besta codo de nível superior, o dragão só podia recuar gradualmente, e no final, para proteger a si mesmo e seus 4 filhos. A besta codo forçou-o a recuar, chifres grossos e afiados perfuraram sua cavidade torácica, mas mesmo assim, os pés do dragão ainda chutavam o chão com força, mesmo que seu peito já estivesse perfurado, ele tinha que resistir ao avanço da besta codo. Ele usou suas garras de dragão para agarrar firmemente o pescoço da besta codo abaixo dele, e então ele rugiu e abriu sua boca de tubarão, mordendo ferozmente as costas da besta codo. Rasgou um grande pedaço de carne, e neste momento a caverna estava constantemente rachando devido à colisão dos dois monstros, e pedras caindo uma após a outra. Vendo isso, eu pulei no ar numa investida rápida, tentando esmagar as pedras caindo, mas infelizmente a velocidade de colapso da caverna era muito rápida, e proteger os 4 filhotes já exigia o máximo de esforço. Não havia energia de sobra para ajudar a babá, e mesmo que eu fizesse um movimento, não teria nenhum efeito em monstros de pele grossa como a besta codo. Em vez disso, eu só me machucaria. De repente, a besta codo subespécie começou a avançar como se estivesse louca. Os chifres grossos inseridos na cavidade torácica da mãe dragão até começaram a rasgar devido a essa força irracional, e a cavidade torácica rasgada trouxe uma dor inimaginável. A mãe dragão imperador subespécie sabia que não havia esperança de sobrevivência nesta batalha. Ela olhou para seus filhotes pela última vez, especialmente vendo-me protegendo os filhotes desesperadamente. Um traço de alívio brilhou nos olhos do dragão subespécie. Foi ótimo não ter comido você no começo. Como se estivesse dizendo tal frase, os olhos geados injetados de sangue do dragão subespécie se abriram repentinamente, e com todas as suas forças, ele bateu sua cabeça na parte de trás da cabeça da besta codo. Este golpe de cabeça foi de tirar o fôlego. O crânio do dragão subespécie desabou no local, e seu queixo também foi esmagado. Mesmo que a besta codo fosse grossa, a parte de trás de sua cabeça não poderia suportar um ataque tão suicida e foi esmagada em um buraco grande. Os dois monstros soltaram gritos miseráveis e desabaram pesadamente no chão. Com o fim da batalha, o colapso da caverna também parou. Eu corri rapidamente para a frente do dragão subespécie, mas sua aparência com a cabeça quase esmagada parecia me dizer que sua morte era um fato consumado. Filhos, meus filhos, como estão? Esta foi a primeira vez que ouvi a mãe dragão subespécie falar. Sua vida estava como uma chama trêmula ao vento. A mandíbula esmagada tornou suas palavras muito vagas. Enfrentando a pergunta da mãe dragão subespécie, tentei suprimir a culpa em meu coração, porque seus 4 filhotes estavam mortos. Todos foram mortos por pedras caindo. Havia muitas pedras caindo. Mesmo que eu fizesse o meu melhor, eu não consegui resistir a tantas pedras caindo. O último golpe de cabeça do dragão subespécie causou um grande colapso. Embora eu tenha sobrevivido por sorte. Mas os dias que passei com os 4 filhotes ainda estão frescos na memória, eu até os considerava meus irmãos e irmãs. Ainda há alguns minutos eles estavam cheios de vida, e agora todos se tornaram almas perdidas sob as pedras esmagadas. Meus filhos, eles estão bem? Os olhos da mãe dragão subespécie já haviam sido destruídos. Ela perguntou com preocupação, dando seu último suspiro, com amor por seus filhos em seu tom.
Uma torrente de culpa tomou conta de mim. Ondulava no meu peito como uma bomba, quase me fazendo render os dentes. Eu suportei a dor com todas as minhas forças. E disse no tom mais gentil possível: eles estão bem. Eles só estão desmaiados. Eles estão todos bem, não estão? Ao ouvir isso, a mãe dragão subespécie revelou um sorriso de alívio no rosto. Depois que eu morrer, me coma. As palavras da dragão subespécie me deixaram pasmo por um momento. Nascemos na masmorra, é uma maldição de nascença, então nenhum recurso pode ser desperdiçado. Esta é a última nutrição que posso dar aos meus filhos. Não sei por que uma besta mágica de nível superior como você viria para a masmorra. Mas, por favor, cuide dos meus filhos no futuro, pelo bem de eu ter te adotado. A mãe dragão subespécie trêmula chegou a este ponto. Não conseguiu mais continuar e chorou seu último suspiro, e então perdeu completamente a vida. Até o fim, seu rosto estava cheio de felicidade por saber que seus filhos estavam seguros. Ela partiu em paz. O sangue por todo o chão na frente dos meus joelhos infiltrou-se na terra. A caverna estava silenciosa como a morte. Minha boca aberta não conseguia nem gritar. Porque uma vez que eu chorasse, atrairia mais feras mágicas, mas meu coração estava pesado como uma pedra. A dragão subespécie que me criou e me adotou. Os 4 filhotes com quem passei dia e noite se transformaram em 5 cadáveres em um piscar de olhos. A babá falou comigo pela primeira vez, mas se tornou seu último testamento. Neste momento, uma sensação de impotência sem precedentes atingiu minhas costas como uma torrente. No entanto, a realidade não me daria tempo para mergulhar na dor. Acompanhado por um rugido de vaca ensurdecedor, o bebericador subespécie próximo da morte. Na verdade, se levantou ligeiramente, com a cabeça desabada, e se levantou novamente. O bebericador soltou um gemido de vitória. Aos seus olhos, este pequeno dragão restante na frente dele não representa nenhuma ameaça. Mas, sabe? Qual é a coisa mais feliz para mim depois de ser jogado nesta maldita masmorra? Abaixei a cabeça. Meus garras de dragão cerraram-se em punhos, enfrentando este gigante. Na voz clara. Não havia nem um pouco de medo. Estava cheio de excitação. Anúncio. Habilidade de intenção. A teoria para desbloquear é essa. Eu posso te matar com minhas próprias mãos. Minha vida de grande macaco correu diretamente para o Edo-Show da subespécie. Embora seus ferimentos fossem muito graves, querer penetrar sua pele grossa, para mim agora, ainda é um sonho idiota, mas ainda existem maneiras, o caminho para a vitória. Na verdade, a mãe já havia me ajudado a pavimentar o caminho, o método para penetrar sua defesa, a ferida que a mãe abriu em sua nuca. Minha vida de grande macaco se transformou em um raio de luz, correndo direto para a parte de trás da cabeça de Edo-Show, com as garras estendidas ao máximo. Mergulhou violentamente e rasgou a ferida brutalmente. Nos últimos 3 dias, a mãe dragão silenciosa e os 4 estavam juntos disputando comida e dormindo juntos. Essas cenas passaram diante de meus olhos como um carrossel, e a intenção assassina fervente expandiu-se a um grau sem precedentes. Além de matar este Edo-Show para me vingar, em minha mente não havia mais distrações. 3 ou 4 horas depois, cheguei à subespécie. Em frente ao corpo da mãe dragão da terra, a garra do dragão colocou-se suavemente sobre ela, sentindo o calor residual da mãe ainda presente. Não me entreguei muito à tristeza. A masmorra é assim, morte. Lágrimas, como a mãe disse. As bestas mágicas nascem na masmorra, são ancestrais por natureza, não é estranho quando morrem. Só lamento não ter conseguido salvar os 4 irmãos e irmãs, mãe. Eu viverei bem por você, e pela parte dos irmãos e irmãs, juntos. Abri a boca e mordi a mãe, e rasguei um pedaço de carne e comi. Forçando-me a engolir o soluço, engoli as lágrimas e os restos mortais. A carne do novato é tão aterrorizante. Mas tenho que engolir desesperadamente, mesmo que eu queira vomitar, não posso vomitar nada. Não tenho escolha, caso contrário, o cheiro de sangue atrairá outras bestas mágicas, e o resultado final será o mesmo, serei comido. 3 dias depois, saí da caverna. Embora meu nível atual seja apenas 18, devido às vantagens de crescimento de uma besta mágica de nível superior, já consigo me deixar enfrentar bestas mágicas de nível inferior de nível 30. Minha garra de dragão apertou-se em uma forma furiosa. O canto da minha boca esboçou um sorriso quase perfeito de deus da guerra torto, fantasiando em esquecer a masmorra imprudente. Há um total de 3 bestas mágicas ao redor, estou com fome de novo. Falando. Dei o primeiro passo para matar a masmorra. Já se passaram 5 dias desde que saí da neve. Os minotauros próximos também foram varridos por mim, e depois de comer o último minotauro, meu nível também subiu para o nível 20. Jim, uma notificação diz que o nível atual está cheio. Não é possível continuar ganhando pontos de experiência. Por favor, escolha uma direção de evolução o mais rápido possível para desbloquear o novo limite de nível.
Dragão Bambu Forte. A direção de evolução legítima do Dragão Bambu Forte pode acomodar mais feras mágicas. Dragão Bambu Cuidadoso. Uma direção de evolução comum, com movimentos sensoriais mais ágeis. Dragão Bambu Curvo. Outra direção de evolução extrema. Sobrevive em ambientes hostis por um período de tempo. Existe a probabilidade de desbloquear e possuir maior vitalidade e agilidade, mas isso afetará o espaço de crescimento de feras mágicas e do físico. Olhando para o aviso que apareceu de repente na minha frente, eu entendi aproximadamente o padrão. A cada 20 níveis, uma classe. Se eu quero ficar mais forte, só posso escolher evoluir, mas justo quando eu estava pensando em qual meta de evolução escolher. De repente, uma forte sensação de opressão veio de trás. Meus nervos de crise instantaneamente se apertaram e eu olhei ao redor. Eu vi que não menos de 20 bestas Kodo-rastreadoras já haviam cercado por perto em algum momento, e ainda mais saiu de trás deles. Um líder de besta Kodo superdimensionada que era vermelho assustador em todo o seu corpo. Líder de besta Kodo de rastreamento tipo batalha especializada, nível 88, tipo. Fera mágica rara quase líder. Esta série de dados me deixou boquiaberto. Parece que este cara é obviamente uma armadilha deliberadamente preparada pelo líder da besta Kodo, deliberadamente me atraindo para um cerco. Mas o que me deixa perplexo é que não há queixas nos últimos dias. Por que a besta Kodo de repente viria me incomodar? Neste momento, de repente pensei em algo. Abri a barra de habilidades e me preparei para me comunicar com ele. Só ouvi o líder da besta Kodo resmungar primeiro, e então disse. Eu não esperava que fosse você, um pequeno, quem estava roubando comida em nosso território recentemente. Ouvindo isso, eu determinei completamente que o Minotauro é o alimento básico da besta Kodo, e eu, no início, para cultivar habilidades de combate. E porque a habilidade de glutonaria tem uma quantidade anormal de comida, então tenho caçado minotauros nos últimos dias, fazendo com que o número de minotauros na área próxima diminuísse drasticamente. Isso também levou diretamente a grave escassez de alimentos para as bestas Kodo próximas. Mas pensando nisso, ainda me encolhi. Com certeza, uma pessoa boa é intimidada pelos outros. Um bom cavalo é montado por outros. Esta frase é a verdade na masmorra. Eu coloquei meus pés nos quadris e inclinei minha cabeça. Sim, eu comi. Suas bestas Kodo. Eu também comi minha mãe de leite. Quer lutar? Eu vou te acompanhar até o fim. Enquanto eu falava, uma luz azul esverdeada brilhou por todo o meu corpo, fazendo uma pose como se estivesse prestes a ter uma grande batalha com o oponente. Mas, na verdade, no meu íntimo, já estava pensando em como escapar, e o líder do Kodo Beast obviamente não esperava. Essa coisinha, que nem se compara a um dente da frente, seria tão arrogante, então soltou um rugido. Acionou a habilidade encolher terra. O enorme corpo do líder do Kodo Beast parecia ter se teletransportado. Apareceu de repente na minha frente, seguido por dezenas de Kodo Beas que cercavam, soltando rugidos ao mesmo tempo. Eu só senti a sensação dos meus membros sendo instantaneamente privados, incapaz de me mover nem um pouco. Se eu fosse atingido por um Kodo Beast cujo nível excede em muito o meu, eu certamente morreria. Neste momento, inúmeras contramedidas surgiram em minha mente. Mas, sem exceção, foram todas negadas. Sem recursos, sem chance de sobreviver. No entanto, nesse momento, um pilar de luz azul puro repentinamente atacou, pegando o líder do Kodo Beast desprevenido. Foi engolido no local por este enorme feixe de luz. Vários Kodobeas próximos nem sequer tiveram tempo de gritar. Foram todos queimados em cinzas. Com a dissipação da onda de calor, um som de passos ritmados vieram de longe. Esse som era como se uma montanha tivesse crescido pernas. A cada passo, o chão tremia violentamente. Sentindo tudo isso, meu sexto sentido instantaneamente soou o alarme vermelho. Vou morrer. Quando os passos se aproximaram gradualmente, reuni toda a coragem de minhas duas vidas e olhei para trás. Instantaneamente, meu coração parou de bater. Atributos, exceto nível e classe. A verdade simplesmente não consegue detectar outros valores. Prendi a respiração, sem tempo para pensar. Por que o buff da masmorra estaria aqui? Com os passos ficando cada vez mais distantes, até que o som desapareceu completamente. Só então ousei respirar fundo. Já que minha perna direita foi afetada e ferida agora, pensando bem, decidi completar a evolução aqui. Depois de confirmar que não havia outros monstros por perto, revisei as opções de evolução. Embora o dragão de bambu seja a evolução mais ortodoxa, mas causará um aumento no tamanho físico. Em uma masmorra estreita, o impacto no desempenho não pode ser considerado. Depois de ler atentamente a introdução, ainda decidi escolher a degeneração do dragão. Porque, em termos de atributos, embora a degeneração do dragão também rache a linhagem, ainda é essencialmente um dragão de bambu. No futuro, ainda tenho a possibilidade de otimizar novamente para um dragão de bambu. E os atributos da degeneração do dragão são mais equilibrados. Na masmorra em constante mudança,
A sobrevivência requer frequentemente não uma especialização em alguma habilidade, mas mais estratégias de sobrevivência. Pensando nisso, fechei meus olhos. Notificação, ordem de evolução recebida. A evolução será concluída em 10 segundos. Junto com a notificação amigável da verdade, só senti uma corrente quente se espalhando do coração por todo o corpo. Dor. A frieza e o cansaço causado pela perda de sangue desapareceram. O corpo medíocre logo foi preenchido com sangue escaldante. A pele velha começou a cair. Novas escamas começaram a crescer. Essa sensação maravilhosa terminou antes que eu tivesse tempo de saboreá-la cuidadosamente. O nível de Jin foi aumentado para LV8. As escamas de dragão azul celeste tornaram-se roxo escuras. Parece ter incorporado muito. Além disso, todos os meus atributos foram aprimorados, com o aprimoramento do senso de adequação do hálito do dragão. Eu posso sentir isso claramente. Por causa da existência de Leviatã, decidi ir para o segundo andar da masmorra agora. Não muito depois que o pai leiteiro partiu, eu já havia encontrado a entrada para o segundo andar. A razão pela qual eu não fui diretamente é porque uma vez que eu fosse para o segundo andar, eu não poderia retornar ao primeiro andar, embora eu não saiba como Leviatã subiu. Se não fosse por ele estar estranho, eu não teria ido para o segundo andar tão cedo. Alguns minutos depois, cheguei à entrada da caverna. Tapei o nariz e fechei os olhos e pulei diretamente. Após uma longa queda, eu pensei que poderia aterrissar suavemente. Mas um fragmento da armadura de um humano me fez sentir uma dor incomparável. Mas isso me fez perceber uma coisa. Será que as criaturas dominantes deste mundo são realmente os humanos? Desde que nasci, eu nunca vi um humano. Mas enquanto eu estava pensando, um som muito fraco de farfalhar de areia veio de 7 ou 8 metros atrás de mim. Pensando que algum monstro queria fazer um ataque surpresa, fiquei chocado e rapidamente olhei para trás. Mas não era importante olhar para trás. Assim que olhei para trás, meu coração começou a palpitar imediatamente. Eu vi uma garota pequena escondida na esquina de um beco sem saída não muito longe. A primeira vez desde a reencarnação que encontro um humano, e uma garota tão bonita. Isso me fez, um nerd que esteve sozinho por 2 vidas, ter algumas fantasias irrealistas. Mas eu não esperava que assim que eu estivesse prestes a falar, a garota caiu no chão de pavor, chutando e recuando desesperadamente com as pernas. Mas não muito longe atrás dela estava a parede de pedra, e não havia como recuar. Essa reação me deixou um pouco confuso. Normalmente falando, essa minha aparência rechonchuda de filhote de dragão deveria ser muito atraente para as garotas. Eu abaixei meu corpo e me aproximei da garota da mesma forma que eu acalmaria um gatinho de rua. Aquela. Eu não tenho hostilidade. Eu só quero perguntar como você veio parar aqui. Você pode me ouvir? A garota pareceu ainda mais assustada, murmurando algo em sua boca. Lute com todas as suas forças ou morra, lutar é certo. Ou mestre Gringer, por favor me conceda poder, palavras sem sentido. Eu estava um pouco ansioso e tentei dar um passo à frente para explicar para ela. Quem diria que assim que me aproximei da garota por 2 metros, ela de repente atacou, despejando toda a sua força para lançar um chute giratório. Porque eu não estava preparado e a distância era muito curta, o chute giratório atingiu minha cabeça na frente, defendendo o ponto mais fraco. Então, essas informações apareceram na minha visão, HP-1. Eu não pude deixar de exclamar quão fraca ela é. Depois de abrir o olho da verdade e olhar os dados da garota, eu soube. Tão patético. O alvo é um monstro LV-19. Tipo, humanidade magnética comum. De qualquer forma, não tem valor. Tanto faz. Este tipo de atributo não funciona nem no primeiro andar. Não sei como ela chegou ao segundo andar. Nesse momento, a garota estava abraçando as pernas e agachada no chão, parecendo muito dolorida. Este chute não me machucou. Em vez disso, torceu gravemente sua perna direita. Mas no segundo seguinte, a garota ignorou a dor e correu freneticamente para a entrada da caverna ao lado. Quando vi isso, fiquei chocado e quis avançar para persegui-la, mas a aranha demoníaca sedenta de sangue que caiu do céu me bloqueou repetidamente. Como os monstros da masmorra caçam presas com base na essência da vida, isso também leva ao fato de que os humanos fracos obviamente não são adequados. Eles estão todos correndo em minha direção, embora isso não me afete em nada. Mas isso me fez perder completamente a garota. Meu coração está desesperado. Uma garota boa simplesmente fugiu. Como posso fazer com que minha lança enferrujada por muitos anos se levante? 5 dias depois, também me adaptei gradualmente à vida no segundo andar. Diferente do primeiro andar, os monstros no segundo andar começaram a se diversificar. É possível encontrar quase todos os dias vários monstros que eu nunca tinha visto antes. Claro, isso também inclui humanos. É que os humanos que encontro são todos cadáveres ou restos mortais. Na verdade, eu sempre me preocupei com a garota daquele dia. Mas não é por causa da natureza lasciva de um velho, mas principalmente porque era humana.
Durante este tempo, descobri restos humanos no segundo andar mais de uma vez e até descobri muitas pegadas deixadas por humanos. A julgar pelo número, pelo menos uma grande força de 200 ou 300 pessoas foi deixada para trás. De qualquer forma, eu ainda espero encontrar essas pessoas, porque o ambiente da masmorra obviamente não é adequado para a sobrevivência humana, já que eles têm confiança para entrar na masmorra. Isso significa que eles também têm a confiança correspondente para sair a qualquer momento. Pelo menos isso não faz sentido na lógica. Isso é exatamente o que eu sempre quis. É uma pena que eu tenha tentado rastrear sinais de humanos nesses dias. Mas não houve resultado. Mesmo que eu possa encontrá-lo, é apenas uma pilha de restos mortais após a outra. No entanto, quando eu estava prestes a sair desta caverna, um calafrio real veio de repente das minhas costas. Fiquei chocado na minha próxima vida. Não tive tempo de virar a cabeça e desviei instintivamente para o lado para evitar uma lâmina de vento de ar altamente comprimida. Passou raspando por cima da minha cabeça e arranhou 4 marcas profundas na parede de pedra, como um pedaço de papel arranhado por um gato. Não tive tempo de continuar pensando e imediatamente usei a audição aguçada fornecida pelos dragões para detectar que havia uma pequena criatura não muito longe. Estava se aproximando de mim a uma velocidade incompreensível. Quando percebi, a criatura estava a menos de 50 centímetros atrás de mim. Meu couro cabeludo ficou dormente e eu não tive tempo de olhar para trás, então me esquivei com a asa direita. Garras afiadas passaram por pouco. A civilização escavou seu rosto, rolando para o lado meu penteado, já deixando 4 feridas no meu rosto. Nenhum dos dois tirou sua vida. Não é de admirar que você se atreva a invadir meu território. Parece que você realmente tem algumas habilidades. Só se ouviu a voz de uma garota na escuridão. Aquele monstro quadrúpede se escondeu nas sombras, lambendo sangue em seus pés. Na verdade, ele se levantou sobre as patas traseiras como um humano. Parece que você tem a habilidade de se comunicar com a mente, então podemos nos comunicar. Mas, de qualquer forma, já que você entrou no meu território, não pense em sair vivo, miau. Embora eu não consiga ver seu rosto verdadeiro, posso sentir claramente que o monstro está sorrindo friamente para mim. Depois que ele disse isso, aquela pessoa já estava correndo rapidamente em nossa direção. A velocidade era tão rápida que era difícil de capturar a olho nu. Apenas com minha própria força, eu realmente criei a sensação de ser cercado por dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Eu nunca pensei que eu encontraria um inimigo tão problemático. Embora, desde que eu defendo os pontos vitais para não ser morto com um golpe, eu não morrerei em um curto período de tempo. Mas a velocidade ultrajante deste monstro quase não me dá chances de ganhar, e ser arrastado assim acabará me matando. E o oponente obviamente veio com a intenção de matar. Diante dessa situação insolúvel, eu abri decisivamente o diagrama de árvore de habilidades da verdade. Na verdade, eu estudei o diagrama de árvore de habilidades durante este período. Essas habilidades parecem complicadas, mas a maioria delas é uma habilidade específica. Itens de promoção e itens derivados não podem ser desbloqueados antes de desbloquear as habilidades de pré-requisito e as habilidades iniciais da árvore de habilidades. Eu já as conhecia de cor há muito tempo. Para lidar com esta situação agora, desbloquear, sentido de dragão. Consumir um ponto de desbloqueio foi desbloqueado. Desbloquear concentração mental. Consumir um ponto de desbloqueio foi desbloqueado. Desbloquear escamas de dragão. Consumir 5 pontos de desbloqueio foi desbloqueado, conforme a luz flui pelo diagrama de árvore de habilidades. As habilidades representando o sentido de dragão e a concentração mental foram acesas. Meus olhos se abriram e o mundo em meus olhos mudou em um instante. Eu me virei e dei um soco, balançando para trás no ar atrás de mim, e ouvi um estrondo. Uma imagem residual foi quebrada pelo meu soco, e então eu cuspi hálito de dragão sem dizer uma palavra. Antes que o monstro pudesse soltar um grito, uma grande quantidade de chamas azuis inundou toda a caverna subterrânea em um instante. Eu estava ofegante, e rapidamente verifiquei meus dados. O consumo era considerável. Mas agora não tenho tempo para me preocupar com isso, porque descobri que meus pontos de experiência não mudaram em nada. Isso fez meu coração disparar. O vizinho está longe da frente. Veio um ataque de hálito de dragão titã. Isso não é pouca coisa. Eu avancei até ver. Depois de ver o monstro queimado no canto, meu coração suspenso finalmente relaxou, mas depois de ver sua aparência claramente, meu coração se apertou involuntariamente quando apareceu. Gato mutante jovem LV5 jovem. Forma humana, tipo lenda, besta demoníaca de nível médio. Transmutação. Valor de venda, extremamente alto. Olhando para a barra de informações que surgiu, uma dor sem precedentes encheu meu peito. Eu quase matei uma mãe gata. Gato jovem é um monstro comum no segundo nível da masmorra, semelhante a um gato na aparência. O rosto é mais parecido com o de um humano e tem 2 caudas. Isso deveria ser um monstro comum e normal. Mas eu nunca esperei encontrar um gato jovem transformado aqui hoje.
Além das orelhas e cauda de gato, todo o resto parece um humano, embora o corpo esteja mais de 80% queimado. Mas ainda dá para perceber que a aparência original desse monstro humanoide era do meu agrado. Isso fez com que eu, que sempre fui decisivo em matar, me sentisse um pouco relutante e até despertasse curiosidade e desejo pela gestação da vida. O que foi? Não vai me matar ainda? A mãe gata me encarou ferozmente, me deixando um pouco perdido por um momento. Depois de muita consideração, cheguei a uma razão aceitável. A carne de gato não é gostosa. É azeda e adstringente, e eu não gosto de você tão magra. A gata transmutada bufou friamente. Você acha que eu pareço frágil? Então você acha que não teria coragem de me matar, se você não me matar desta vez? Da próxima vez serei eu quem o matará? Eu não me importei com suas palavras duras. Estou apenas um pouco curioso. Por que você me atacou agora há pouco? Você deve saber que normalmente eu emito 24 horas por dia. Embora essa habilidade não seja letal, ela pode dizer a outros monstros que não é bom me provocar. Portanto, monstros comuns não ousam me atacar proativamente. Vendo que a outra parte não respondeu, eu repeti a pergunta anterior em um tom severo. Diretamente uma menina fazendo gato. E me encarando ressentida. Você invadiu meu território e ainda está no meu território. Fazendo cocô. Miau. Quem eu atacaria se não você? Ao ouvir isso, fiquei ligeiramente atordoado, lembrando que tinha acabado de chegar a esta caverna. De fato, está localizado no território dos felinos. Todos são muito fortes, mas esta é uma masmorra. O instinto animal do mundo exterior pode realmente ser aplicado na masmorra? Indo para um pior cenário. Gatas mães também têm consciência de território? Só por essa coisinha? Que coisinha, miau? Sendo tão forte, no segundo andar, você deve ser um monstro de nível dominante, não é? Você não entende um senso comum tão simples? Na verdade, estou na masmorra há menos de um mês. O que? Impossível. O ambiente lá fora é tão bom, livre na floresta. Alguns até são escolhidos por humanos e se tornam montarias, sem preocupações por um tempo. Como você veio para nossa masmorra esquecida por Deus, miau? É bom lá fora? As palavras da gata me fazem imaginar os monstros da floresta de monstros. Embora sem preocupações por um tempo, a falta de treinamento severo na masmorra os leva a sofrer uma grande área de humanos. Massacre. Eles não têm poder para revidar. Quanto a se tornar uma montaria humana, talvez algumas pessoas valorizem, tratando suas montarias, mas a maioria é privada de liberdade e impiedosamente explorada por seu valor. Não muito diferente de galinhas de corte em um bordel. Vindo para a masmorra por um mês, minha maior sensação é que a masmorra é a favela dos monstros, mas também é um lar. Para isso, eu naturalmente não me importo para explicar qualquer coisa para ele. Neste momento, a gata na forma de uma garota começou a se contorcer dolorosamente. O que você está esperando, miau? Eu perdi. Me mate. Será que você gosta de me ver sofrer, miau? Não há o menor medo na boca da gata. Pelo contrário, há um senso de finalmente encontrar a libertação. Isso me faz pensar no que a mãe leiteira disse. Nós, monstros, nascemos na masmorra como uma raça natural. Sempre evitei usar esta habilidade de comunicação telepática, com medo de entender os apelos de monstros antes de morrer, o que me deixaria com o coração mole. Não importa o que aconteça, meu coração ainda é humano, tendo a compaixão e a piedade mais básicas, mas esse tipo de emoção às vezes pode tirar sua vida. E agora, pode ser porque a luxúria obscureceu a razão, ou pode ser por outras razões. Enfrentando a aparência tão lamentável da gata, eu realmente senti um pouco de hesitação. Mas eu não sou estúpido o suficiente para deixá-lo escapar e então ser morto por ele um dia. Justamente quando levantei minha garra de dragão para agir, de repente houve um estrondo alto que interrompeu minha garra de dragão que estava prestes a cair. Então todo o segundo andar da masmorra começou a tremer violentamente como se o céu estivesse caindo, ouvindo as palavras da gata. Eu estava confuso e perguntei, que humanos? Mas como eles poderiam vencer o chefe, miau? Muitas pessoas se perdem todas as vezes. Desta vez a reação é tão grande, provavelmente são todos os que restam. Tem que separar o destino juntos. Poucas palavras revelaram vários substantivos que mais me preocupam. Justo quando eu estava prestes a perguntar mais, a parede de pedra ao lado foi repentinamente perfurada por um jovem bonito segurando uma grande espada de ouro quebrando a parede. Fiquei chocado ao ver humanos pela primeira vez, e o jovem também. Me viu e o necomata imediatamente. Sua expressão congelou instantaneamente e ele gritou para a direção da parede de pedra que tinha acabado de perfurar. Esquadrão, aqui tem monstros familiares. Eu lido com isso. Vocês se concentrem em lidar com as feras mágicas. Deixem comigo. Depois de dizer isso, ele fez uma pose como se fosse uma questão de vida ou morte. Seus olhos cheios de inimizade me deixaram um pouco confuso. Eu só queria começar a explicar,
mas não esperava que o jovem ficasse ainda mais animado ao me ouvir falar. Ele instantaneamente suou frio profusamente e murmurou em sua boca: Deuses, por favor, não deixem que seja uma besta mágica. Se não resolvermos aqui, teremos que enfrentar duas na próxima expedição. Não teremos chance de sair vivos. Pelo bem das gerações futuras, tenho que deixá-lo aqui. Mesmo que eu arrisque minha vida, tenho que derrubá-lo. 10.000 lhamas passaram pela minha cabeça. Caramba, sua imaginação é tão grandiosa. Estou quase comovido até as lágrimas. Ei, você está me ouvindo? O jovem então agitou a grande espada em sua mão. Uma intenção de batalha furiosa jorrou de cada poro em seu corpo. A energia liberada em seu corpo aumentou mais de 10 vezes. Então ele deu um passo rápido, correndo em minha direção como uma flecha disparada de um arco. Alvo: Paladino LV-32, primeira transição. Tipo: humano de elite. A maioria dos atributos dessa pessoa excede os meus. Se eu estivesse em plena forma, seria fácil resolvê-lo com vantagem de habilidades, mas estou ferido agora. Enfrentá-lo de frente não me daria nenhuma chance de vencer. Além disso, eu ainda não planejo entrar em conflito com humanos. Em breves 2 segundos de hesitação, eu desviei do corte. Eu coloquei o Necomata no chão sobre meu ombro e corri para longe do chefe e do jovem. Mas o Necomata obviamente não esperava que eu corresse inexplicavelmente para pegá-lo e fugir. O que você está fazendo? Eu não vou te deixar escapar. O Necomata, que ainda não tinha reagido, mordeu e arranhou minha cabeça careca. Cale a boca! Eu imediatamente gritei e então puxei uma mão e belisquei a pele na nuca dele diretamente. A coragem no rosto do Necomata desapareceu de repente, e sua única orelha restante caiu. Seu corpo ficou paralisado como se estivesse congelado. E, naquele momento, aquele jovem humano atrás de mim já tinha se aproximado, e a chuva de espadas douradas vinha levemente. Desviei-me desse corte, incapaz de não amaldiçoar em meu coração, se eu estivesse em meu auge. Como poderia ser perseguido e espancado por um peixe pequeno como você? Exausto, só pude cerrar os dentes e correr o mais rápido que pude. Assim, um humano e um dragão, um na frente e outro atrás, como 2 raios de luz na masmorra, constantemente se entrelaçando, lançando uma intensa batalha de perseguição. Eu pensei que aquele jovem pararia de perseguir depois de um tempo. Mas eu não esperava que, após 2 horas e meia de perseguição, estando claramente no seu limite, ele ainda estava perseguindo implacavelmente. Nesse momento, a raiva genuína surgiu em meu coração. Se nada de inesperado acontecer, o próximo ataque será o seu último e o mais brutal. Se ele desistir, para garantir a segurança, eu poderia simplesmente ir embora, sem desperdiçar energia preciosa. Mas se ele realmente ousar lançar um ataque desesperado, eu definitivamente explodiria sua cabeça de cachorro. No entanto, infelizmente, no momento em que tomei essa decisão, e me preparei para ver como esse jovem reagiria, vi aquele jovem gritar alto e todos os cristais restantes em seu corpo tremerem, injetando toda a sua intenção de batalha na grande espada dourada. Diante do ataque com todas as forças do jovem, eu suspirei impotente. Desbloquear, invencibilidade. Custo, 0 pontos de desbloqueio. Habilidade Invencibilidade LV1 desbloqueada. Neste momento, transformei-me num projétil, disparando violentamente em direção àquela energia da espada. Instantaneamente, a energia da espada foi perfurada como papel de arroz, criando uma espiral de ruptura. O jovem nunca imaginou que o monstro que estava a fugir tão miseravelmente de repente lançaria um contra-ataque. Ele também não imaginou que o ataque que libertou toda a sua intenção de batalha e magia seria perfurado tão facilmente. Mas, morrendo, ele não teve mais a oportunidade de entender. Com um som de ban, meu capacete de cabeça dura atingiu solidamente a virilha do jovem. O jovem imediatamente soltou um grito de partir o coração. Toda a pessoa girou como um ventilador, batendo em várias colunas de pedra grossas até parar contra uma parede de pedra. Mas o efeito da invencibilidade passou, e neste momento, eu também estava mole, como se estivesse derretendo. Pensei que finalmente poderia respirar, mas uma série de informações de atualização me deixou boquiaberto novamente. Desde a evolução, a dificuldade de obter experiência aumentou, e a taxa de experiência de nivelamento aumentou exponencialmente. Faz muito tempo que não tem um aumento de nível. O poder de combate desse humano é provavelmente o mesmo que esterco de codo. Mas um humano tão fraco foi capaz de me fazer subir 6 níveis, do LV11 de segunda evolução para o LV17. Um total de quase 12.000 de experiência. Isso é quase como me encorajar a matar pessoas. Jin. Missão principal iniciada. Chefe do segundo andar, mão do massacre. Recompensa da missão, 50 pontos de desbloqueio. Ao ouvir essa voz, fiquei imediatamente chocado. Saiba que luto e mato até hoje, com 9 vidas e 10 mortes. Juntamente com os 5 pontos que acabei de receber, recebi apenas 35 pontos de desbloqueio no total.
Uma única missão tem 50 pontos. Nesse momento, a voz de Mao Yu veio de repente por trás. Olhei para trás e vi ela, cheia de cicatrizes. Ela está olhando para mim com um olhar de monstro. Por quê? Assim que você fere aquele humano, todas as suas lesões curam. E sua aura, por que aumentou tanto em um instante? Mao Yu está um pouco confusa. É lógico que o crescimento dos animais mágicos é como o dos seres vivos comuns, prestando atenção a um passo de cada vez. Mas essa criatura mágica em forma de dragão bebê apenas matou um humano, e todas as suas lesões se curaram. Sua força realmente melhorou em um instante. Ela nunca tinha visto esse tipo de besta mágica. Diante do questionamento aterrorizado de Mao Yu, eu disse com uma expressão normal: você quer morrer aqui ou quer vir comigo para matar o chefe do segundo andar? O quê? Você está louco? Aquele é o chefe do segundo andar. Ela não consegue se mover, então sempre fica na entrada do terceiro andar. De repente, Mao Yu percebeu algo. Ela olhou para mim com espanto por um longo tempo antes de perguntar: você não estaria pensando em matar a mão do massacre para ir para o terceiro andar da masmorra, certo? Eu não respondi, apenas balancei a cabeça com um sorriso. Afirmando essa afirmação, Mao Yu repreendeu em voz alta: apesar de suas queimaduras, sua força atual pode ser facilmente derrotada por mim. Contanto que você não provoque a mão do massacre, você pode andar de lado no segundo andar. Por que correr riscos? Você mencionou agora que aquele grupo de humanos estava tentando deixar a masmorra para atacar o chefe do segundo andar, certo? Assim que essas palavras foram ditas, Mao Yu entendeu instantaneamente o que eu queria dizer. Será que você realmente quer deixar a masmorra? Eu acreditaria em você se você fosse explorar as profundezas. Aparentemente, é possível deixar a masmorra. Conte-me, como deixar a masmorra? Você está tentando me enganar. E daí? De qualquer forma, você já disse isso, então explique claramente. Por que eu deveria te ajudar? Mao Yu perguntou ferozmente. Não importa se você não disser. De qualquer forma, eu também tenho habilidades que podem invadir o cérebro aqui, mas isso causará muita dor. Se você não disser, eu vou invadir seu cérebro diretamente. Assim que essas palavras foram ditas, o rosto de Mao Yu ficou verde. Você sabe, esse tipo de habilidade não é raro na masmorra, começando no terceiro andar. Algumas feras mágicas psíquicas começaram a usar esse tipo de habilidade. Vendo Nekomata começar a hesitar, eu continuei a procurar sinceramente e disse: se você me contar e estiver disposto a cooperar comigo, eu não só posso deixar você viver, mas também posso curar seus ferimentos, o princípio de dar uma cenoura depois da pancada. Eu ainda entendo que a habilidade de extrair memórias é realmente adequada para mim. Mas precisa de 20 pontos de habilidade. Se possível, não quero desperdiçar esses preciosos pontos. O Nekomata moveu suas orelhas ao ouvir isso. Depois de um tempo, ela ficou um pouco cautelosa. Encontrei meus olhos novamente e disse: Você está falando sério? Dei um tapinha no meu peito. Uma promessa é uma promessa. Depois de uma conversa, descobri. Na verdade, existem muitas maneiras de entrar e sair da masmorra. O método mais comum usado pelos humanos é a magia de transferência espacial, mas essa magia é difícil para as feras mágicas aprenderem. Para as feras mágicas que entram na masmorra por engano, só existe uma maneira de sair, que é lutar do primeiro ao quinto andar. Contanto que você mate o chefe final do quinto andar, você pode deixar a masmorra e ir para o mundo exterior, pensando no poder quase inabalável de Riveta. Eu não consigo evitar de ficar um pouco apreensivo. Então, onde você viu Riveta assim? Nekomata. Eu balancei a cabeça e então perguntei perplexo. Você não disse que cada andar da masmorra é um espaço independente e as feras mágicas não podem vagar livremente? Isso não tem nada a ver com Riveta, Nekomata. É o cavalo de um deus da antiguidade e a criatura mais forte da masmorra de Xuandon. Pode entrar e sair livremente de qualquer andar da masmorra. Ninguém pode matar Riveta, e ninguém pode impedi-la, Nekomata. Está na masmorra apenas porque quer morar lá. Então, se você quer deixar a masmorra, no final, é apenas um devaneio, Nekomata. Ao dizer isso, Nekomata pareceu entender. Ela desabou no chão e começou a respirar pesadamente por causa de seus ferimentos graves. Sua saúde atual está diminuindo constantemente. Se continuar assim, ela morrerá em 10 minutos. Olhando para ela parecendo que vai morrer a qualquer momento, pensei comigo mesmo, contanto que eu posso usar as habilidades e a água condensada. Curar todos os ferimentos de Nekomata, ela esfrega a ponta dos dedos e se levanta do chão. Ela começou a examinar suas mãos e pés de forma incompreensível. O que você fez, Nekomata? Embora eu não possa prometer. Você pode deixar a masmorra, mas pelo menos posso deixar você viver sem preocupações neste segundo andar. Você estaria disposta a vir comigo? O Nekomata ainda não tinha se recuperado do choque, estava um tanto alegre.
Olhando para esta estranha besta mágica à sua frente, ela disse depois de um longo tempo, você quer dizer que vai matar o líder da Medusa? Eu balancei a cabeça. Sua força é muito forte. É o mais forte que encontrei no segundo andar até agora. Ao ouvir isso, o Necomata ficou muito orgulhoso. Claro, miau. Em todo o segundo andar, além daquela vadia da Medusa. Sou o mais forte, miau. Neste momento, o estilo do Necomata mudou repentinamente. Mas por que eu deveria arriscar com você, miau? Contanto que você mate o líder da Medusa, você será o chefe do segundo andar, a rainha aqui. Você não acha que é ótimo? Ao ouvir isso, as orelhas do Necomata se mexeram. Ele baixou a cabeça e murmurou as palavras chefe e rainha. Chefe, rainha, 2 segundos depois. Só então ele levantou seu rosto vermelho e concordou, considerando que você me salvou. Eu vou te ajudar desta vez. A propósito, você é um dragão ou um cachorro? Eu sou um dragão. O que foi? Não parece? Será que eu pareço um cachorro? Cachorrinho preto, barriga inchada. Sua cabeça também parece a de um cachorro. De agora em diante, vou te chamar de coisa de cachorro. Fiquei sem palavras. Você não é um canalha? Espancando aquele humano vivo até ficar sem forças antes de matar. Você também me machucou e me curou. Estou dizendo, você quer que eu te ajude a ter filhos? Eu? Eles têm apenas 1 mês de idade, e nem têm pelos. Esqueça. Não importa como me chame. E você, qual é o seu nome? Eu não tenho nome. As bestas mágicas da masmorra não têm nomes porque não há necessidade. Tudo bem, você me chama de coisa de cachorro, e eu vou te chamar de Necomata Nambei. Ao ouvir isso, a cauda do Necomata começou a bater no chão. Que diabos é Necomata Nambei? Vamos. Olhando para minha silhueta balançando, Necomata Nambei resmungou. Na verdade, eu tenho um nome. Finalmente, ele deu um passo à frente e seguiu. Alguns minutos depois, chegamos à fronteira entre o segundo e o terceiro andar, olhando para os soldados humanos ainda lutando com o líder da Medusa. Decidi observar e esperar, aproveitando a oportunidade para me beneficiar. Desde que cheguei à masmorra, percebi que os monstros aqui não têm a capacidade de sentir habilidades de evolução. A evolução deles é apenas um subproduto da sobrevivência. Habilidades são apenas um meio de sobreviver, e matar é apenas para caçar e encher a barriga. Então, além de variações como o Mal Nambei, a maioria dos monstros sobe de nível quanto mais tempo vive. Entre eles, como chefe do segundo andar, a mão de Medusa viveu pelo menos 500 anos. Embora não tenha capacidade de se mover, é como uma torre fixa, guardando o corredor do segundo para o terceiro andar. Qualquer humano que queira conquistar o segundo andar, e monstros que queiram ir para um andar superior, devem passar pelo corredor do segundo andar. Então, enquanto eu guardar este lugar, a presa virá constantemente até mim, observando aqueles humanos bravos e destemidos, lançando ataques ferozes contra a mão de Medusa, e então morrendo tragicamente um por um. Em termos de número, originalmente havia pelo menos uma equipe de 200 pessoas para conquistar, e agora restam apenas 11 sobreviventes. Mao Nambei estava assistindo como se estivesse assistindo a um show, absorvido. Eu estava inexpressivo. Eu não me importo com a vida ou a morte desses humanos, só espero que esses humanos possam ser mais loucos e consumir mais pontos de vida da mão de Medusa. Afinal, o painel da mão de Medusa é muito aterrorizante. Se eu enfrentasse diretamente seu estado de força total, eu não teria chance. Agora, embora a tática de maré humana do exército humano tenha falhado, a mão de Medusa também sofreu alguns danos. Em um futuro próximo, a mão de Medusa provavelmente não estará tão fraca quanto agora. E eu não pretendo deixar todos os humanos aqui morrerem. Esses humanos ainda são muito úteis vivos. Neste momento, restam apenas 9 pessoas do lado humano. Aproveitando este tempo, meu cérebro está funcionando em alta velocidade, deduzindo todas as táticas possíveis. A percepção da mão de Medusa é de até 8.000. É absolutamente impossível emboscar, mas em um confronto direto, mesmo que já tenha sofrido muito dano, não há chance de vitória. Finalmente, decidi adicionar todos os pontos de desbloqueio a um golpe crítico, e então lancei o ataque mais feroz em um só golpe. Reduzi sua linha de vida e, em seguida, usei uma guerra de desgaste frontal para matá-la viva. Só assim há uma chance de vitória. Coloquei todos os pontos de desbloqueio disponíveis, o sucesso ou o fracasso estão em jogo. Se eu ganhar, vou sustentar modelos jovens. Se eu perder, vou trabalhar no mar. Após a batalha com o cavaleiro jovem, e assistindo até agora, posso ter certeza de que esses humanos são todos corajosos e destemidos, e em desespero, eles lançarão um último ataque suicida. Enquanto eu estava pensando, os 9 humanos restantes se levantaram se apoiando uns nos outros, e cantaram em uníssono, a bebida chegando ao clímax. Em um instante, iluminou a caverna vazia como a luz do dia. Vendo isso, eu sabia que minha chance havia chegado. Depois de trocar um olhar com Mao Nambei, pulei,
Ao longo das sombras, caminhei cuidadosamente até a distância limite da mão de Medusa. Nesse momento, os humanos do campo ainda estavam morrendo um após o outro, até restarem apenas 3. Sob a proteção de um companheiro de equipe que se sacrificou como escudo, os 2 últimos humanos finalmente alcançaram a proximidade da mão de Medusa. Com um salto, cravaram a lança e a espada profundamente na mandíbula da mão de Medusa, que imediatamente soltou um grito histérico. Devido à defesa física ser 0, os 2 humanos fracos. Esse ataque reduziu diretamente mais de 1000 pontos de vida dela. Ao mesmo tempo, Mao Nanbei, de Shouxing, também aproveitou a oportunidade. Transformou-se em um raio prateado, arqueando-se em direção à língua da mão de Medusa. Mas, diante dos mais de 8000 pontos de percepção da mão de Medusa, ainda parecia muito lento. Quase metade das cabeças de Piton giraram instantaneamente em ângulo, como se soubessem desde o início que ele atacaria. Eu pensei que era alguém. Acontece que o eterno segundo colocado quer lucrar comigo. Perfeito, eu também quero te comer há muito tempo. Nesse instante, a mão de Medusa pensou assim. Mas o que ela não esperava é que, além dos humanos e de Mao Nanbei, havia uma terceira pessoa no local. Após ativar a quebra de pontos fracos, na minha visão, várias manchas de luz vermelha apareceram no corpo da mão de Medusa. Essas manchas de luz são seus pontos fracos fisiológicos. Uma vez atingidos, podem causar o máximo de dano. Já acumulando energia há muito tempo, concentrei minha mente e dei um passo, incontáveis pedras quebradas ao redor voaram para o céu. Todo o meu corpo parecia ter se transformado em um projétil, derretendo todos os pilares de pedra ao longo do caminho em magma. O ataque Estrela Cinzenta LV5 pode transformar todos os atributos em poder de habilidade com um valor 4 vezes maior. O poder explosivo do ataque Estrela Cinzenta em seu estado máximo é inimaginavelmente grande. A alta temperatura e pressão rasgaram instantaneamente essas línguas de carne em carne podre. Só se ouviu um estrondo, e a mão de Medusa soltou um grito estranho como se 1000 pessoas estivessem gritando ao mesmo tempo. Este ataque esmagou diretamente a parte de trás de sua cabeça, afundando-a. O enorme corpo que não se movia há 400 anos. Foi arremessado diretamente por 100 metros de distância, incrustando-se fortemente na parede de rocha. Nesse momento, eu não conseguia nem pensar em curar. Rapidamente voltei meu olhar para longe, para a mão de Medusa na poeira, até ver o painel com a vida zerada. Só então fiquei aliviado. Os 2 humanos sobreviventes ao lado olharam para a cena atordoados, sem acreditar que haviam sido salvos por uma besta mágica. O outro, um homem de meia idade com rosto quadrado, revelou uma alegria intensa em seu tom discriminatório. E agora, o que fazemos? O jovem cavaleiro chamado Zhang Yui perguntou. O cavaleiro chamado Ronan engoliu em seco, e uma intenção assassina gradualmente surgiu em seus olhos alegres. Não importa o que aconteça, uma besta mágica é uma besta mágica. Essa besta mágica em forma de dragão é pequena. Mas posso sentir o perigo que emana de seu corpo. Uma vez que ele cresça, também se tornará uma ameaça para nós, humanos. Depois de dizer isso, o cavaleiro chamado Ronan pegou a espada quebrada do chão. Mancando, ele caminhou em direção ao filhote de dragão à sua frente. Já é impossível para nós sairmos vivos deste lugar horrível. Matar a mão de Medusa e este monstro dragão ao mesmo tempo é a maior contribuição que podemos fazer para gerações futuras. Um jovem cavaleiro chamado Zhang Yui, que estava ao lado, hesitou ao ouvir isso, mas ainda pegou a arma no chão. Eu ouvi tudo o que eles disseram claramente. A palavra ingratidão é mais adequada para descrever os humanos. Mas eu não me importei, porque isso já estava planejado. Um ataque impetuoso esvaziou toda a minha energia. O melhor meio de recuperação neste estado é subir de nível, e os humanos são fracos e dão muita experiência. Eu já planejava matá-los para recuperar meu estado. Se eles fossem gratos, eu me sentiria mal por causa da minha consciência. A ingratidão é o que eu naturalmente desejo. No entanto, no momento em que os 2 cavaleiros estavam prestes a atacar, eu também estava pronto para contra-atacar, quando de repente ouvi um estrondo. A garganta, que foi esmagada pela mão de Medusa, de repente explodiu, e uma cobra feroz mordeu Ronan na cintura. Eu naturalmente conhecia esta cobra feroz. É o cabelo da mão de Medusa. Só então percebi de repente uma coisa, por que meus pontos de experiência não aumentaram nem um pouco ao matar a mão de Medusa? Ouvindo sibilos serpentinos ao meu redor, a consciência de crise cultivada no calabouço por um longo tempo me fez reagir imediatamente. Uma garra de dragão perfurou o coração de Zhang Yui, completando a atualização, restaurando instantaneamente meu estado ao pico. O que está acontecendo? A mão de Medusa não está morta? Por que essas cobras ainda estão vivas? De repente, meu couro cabeludo ficou dormente e de repente pensei em algo. Acabei de cair em uma armadilha. A forma de cabeça da mão de Medusa é apenas uma fachada. Seu corpo real é na verdade centenas de cobras ferozes. E a cabeça é apenas um agregador que fornece conexão e regeneração. Neste momento,
Centenas de cobras ferozes estão divididas em dois grupos, metade atacando em minha direção, metade atacando Maunambei. Essas cobras ferozes são numerosas e podem atacar de qualquer ângulo a qualquer momento. E o mais irritante é que centenas de cobras ferozes são consideradas um todo. Matar algumas delas não terá nenhum impacto sobre ela. Mas ainda há uma maneira. Rasguei uma cobra feroz em pedaços e olhei na direção de Maunambei. Eu vi que ela estava apenas matando 5 ou 6 cobras ferozes com sua vantagem de agilidade. Eu sei que se isso continuar, eu definitivamente serei exausto até a morte. Então eu sinalizei para Maunambei se aproximar de mim. A mão de Medusa nesta forma. Embora sua capacidade de combate tenha melhorado muito, a falta de um conector em forma de cabeça também a fez perder sua capacidade de regeneração e resistência mágica. Contanto que uma descarga de raios em larga escala possa matar todas as cobras ferozes, a mão de Medusa pode ser completamente morta. Esta habilidade pode apagar o sangue de uma pessoa e converter todos os atributos nos atributos necessários para o ataque atual. No entanto, usar esta habilidade entrará em um estado de quase morte. A menos que não haja outra maneira, eu certamente não usaria esse movimento final. Nesse momento, Maunambei já estava na minha frente. No instante em que o encontrei, eu o derrubei com uma garra de dragão. Enfrentando mais de 200 cobras ferozes atacando dos lados, parei abruptamente no lugar e abri minha boca. Em um instante, chamas azuis atacaram todos os cantos da caverna. Mais de 200 cobras ferozes não tiveram chance de reagir. Elas foram completamente engolidas por essa alta temperatura escaldante, mas olhando para as cobras ferozes sendo queimadas em carvão, não senti pena alguma. Porque depois que a onda de calor se dissipou completamente, eu ainda não recebi a experiência fornecida pela morte de Medusa. Enquanto eu observava cautelosamente ao redor, uma cobra feroz dourada de repente saiu da parede rochosa no chão e mordeu minha testa com sua boca aberta. A velocidade era tão rápida que eu só conseguia ver vagamente um borrão. Com meu estado atual, se eu fosse atingido, certamente morreria. Mas antes que eu pudesse perceber, no momento crítico, meu pouco sangue restante caiu diretamente para um único dígito. Maunambei suportou a dor excruciante e usou a força restante para rasgar essa cobra em 3 ou 4 pedaços e jogá-la para longe. Eu abri os olhos da verdade e descobri que era na verdade a besta central da mão de Medusa. O que eu não esperava era que no final, eu fui realmente salvo por este gato não muito inteligente. Olhei para o braço fraturado e fiquei um pouco confuso. Por que você me salvou? Em teoria, a melhor escolha seria deixar a besta central me matar e então matar a besta central, certo? Maunambei forçou um sorriso com o rosto pálido e disse com dificuldade, não concordamos? Para matar essa besta, eu serei o chefe do 2º andar e você irá para o 3º andar. Além do mais, você me salvou agora, então eu não posso deixar você morrer, certo? As palavras inocentes de Maunambei me fizeram sentir um pouco engraçado, pensando no comportamento ingrato dos humanos antes. Parece que eu preciso mudar meu pensamento sobre a inteligência humana no futuro. Então eu caminhei até a mão de Medusa e pisei em sua cabeça. Então peguei e coloquei na boca para mastigar e engoli em 2 mordidas. Anúncio: a missão principal foi concluída. Ponto de desbloqueio de samurai já está no nível do mestre taoísta. Nível atual aumentado. LV20 já atendeu aos requisitos de evolução. Só depois de ouvir o som da conclusão da missão eu me senti completamente aliviado e sentei no chão, respirando fundo. Ao mesmo tempo, Maunambei também me abraçou alegremente e esfregou seu rosto com força no meu. Devo dizer que a posição de Maunambei em forma humana é realmente orgulhosa. Então, primeiro usei concentração e cura para restaurar seus ferimentos. Então olhei ao redor novamente, porque a morte da mão de Medusa, a passagem para o 3º andar agora estava desobstruída. Mas quando eu estava me preparando para ir, Maunambei disse com alguma relutância, nossa parceria é tão poderosa. Se você estiver disposto a ficar, seremos invencíveis no 2º andar. Dizendo isso, ele fez uma pausa. Parece que pensei em algo. Meu rosto ficou vermelho e gritei alto. Você é muito esperto. Eu também sou muito poderosa. Eu serei a rainha do 2º andar e você será meu estrategista. Estou um pouco confuso. Não entendo por que esse gato de repente apresentou essa ideia. Estou intimidado. Esqueça, ainda prefiro o céu azul e o sol quente. Dito isso, dei um passo à frente. Saltei diretamente para a passagem. Maunambei ainda queria perseguir, mas uma mensagem de despedida já vinha da passagem. Não há mais nada no 2º andar que possa ameaçá-lo. Adeus, Maunambei. Para ele. A passagem do 3º andar pode ser um beco sem saída, mas para mim, este é o único caminho para a liberdade. Mas no segundo seguinte me arrependi. O 1º andar é uma caverna fechada, o 2º andar é um buraco lamacento. O que eu nunca esperei é que este 3º andar fosse um mundo aberto de gelo e neve. Olhando ao redor, há gelo e neve por toda parte e a temperatura é de cerca de 150 graus Celsius abaixo de zero. Abri rapidamente a direção da 2ª evolução.
É crucial olhar, mas ao olhar para a próxima, as 3 primeiras são iguais às da última vez. Mas o que me surpreendeu foi que desta vez havia uma quarta direção de evolução, dragão de gelo em miniatura e linhagem rara. Direção de evolução desbloqueada com uma pequena probabilidade em condições de frio extremo, quando se tem fortes sentimentos por uma fonte de calor. Talento. Imunidade ao atributo gelo. Vendo meu HP cair constantemente devido ao frio. Não hesitei em escolher o dragão de gelo em miniatura, como da última vez, acompanhado pela orientação amigável da verdade. A transformação foi concluída em um piscar de olhos. Todas as escamas pretas e roxas do meu corpo desapareceram, mas assim que eu estava prestes a dar uma boa olhada, no aumento de atributos trazido por esta evolução, uma exclamação familiar veio repentinamente de cima no céu. Olhei para cima rapidamente e vi um enorme bloco de gelo sendo lançado rapidamente. Como era um bloco de gelo, eu não tinha espaço para me esquivar e fui atingido em cheio. Eu não te disse para se esquivar? Ótimo! Após um período de exploração, o terceiro andar é completamente diferente do primeiro e do segundo. É um mundo de gelo e neve branco como a neve. Até mesmo os monstros aqui são translúcidos como gelo, parecendo esculturas de gelo. Os níveis também atingiram todos acima de 70. Para quebrar o terceiro andar o mais rápido possível, eu e Maunambei decidimos. Primeiro, caça monstros aqui para aumentar os níveis. Desta forma, após mais de 10 dias de treinamento e adaptação, e após caçar loucamente milhares de monstros de esculturas de gelo, meu nível também chegou ao nível 8 da segunda evolução. Como o nível é reiniciado após cada evolução, agora sou equivalente a uma masmorra. Monstro de nível 88, e como Maunambei está trabalhando em equipe comigo, seu nível também aumentou do nível original de 51 durante este período. Subi para o nível 62. Com o aumento gradual do nível, também descobri as peculiaridades do Canyon da terceira camada. Como o nível das criaturas fora do Canyon é baixo, passei todo esse tempo no Canyon. Embora o lobo da neve Akagi lá fora se pareça muito com uma escultura de gelo. O sangue é translúcido e a carne é branca, mas todas são criaturas movidas por sangue e carne. Mas o lobo da neve no Canyon é um corpo de gelo puro, sem um pouco de sangue. O mais importante é que, quando eu estava no nível 5, matar um ainda me dava 200 de experiência. Mas agora, no nível 8 e depois de desbloquear a ativação do crescimento e ter o dobro de experiência, a experiência de matar o lobo da neve caiu para apenas 50 pontos. Isso me faz pensar em uma possibilidade terrível. Então, levei Maunambei para evoluir nas profundezas do Canyon. No caminho, encontrei vários tipos de feras mágicas, mas sem exceção, todas as feras mágicas eram corpos feitos de gelo. E as feras mágicas no Canyon basicamente não têm ruído, o que também significa que a criatura que invocou essas feras mágicas também deve ser extremamente forte. Se não estou enganado, o Bravo provavelmente é o boss da terceira camada, Ice Fênix. Eu e Maunambei caminhamos por 3 dias. Durante este tempo, matando continuamente invocações. Eu também subi para a segunda evolução, nível 11, e Maunambei subiu para o nível 75. Mas subir de nível pode restaurar o status. Mas não pode restaurar o cansaço mental. Maunambei, que quase não descansou, estava cambaleando um pouco enquanto caminhava. Eu não aguento mais, miau. Vamos descansar um pouco, ok? O boss da terceira camada está próximo. Se você quer descansar, você tem que matá-lo primeiro. Se você está cansado, pode descansar primeiro. 1 hora depois, você pode me alcançar com sua velocidade. Ao ouvir isso, Maunambei mostrou uma expressão de embaraço, obviamente relutante em me deixar sozinho para descansar aqui. Então ele só pôde cerrar os dentes e acompanhar o ritmo. Tem alguma coisa. Você parece um pouco estranho ultimamente, miau. Por que você está tão determinado a matar o boss? Porque eu quero subir de nível mais rápido, matar o Ice Fênix e sair deste lugar assustador. Minhas palavras são simples e claras. Não importa no que eu me transforme, eu sempre serei um humano, ansiando por uma vida pacífica e tranquila. Esta masmorra não é meu destino, afinal. Maunambei ainda queria dizer alguma coisa, mas vendo meu olhar firme e resoluto, ele ainda só podia seguir em frente com a cabeça dura. Justamente neste momento, a frente do Canyon se abriu de repente e meus passos também pararam. Por que você parou? Encontrei o boss da terceira camada. Seguindo meu olhar, Maunambei viu em uma planície aberta uma enorme fênix de gelo. Sentada no centro do gelo, como se estivesse esperando a chegada dos dois, Ice Fênix LV176. Tipo, raro, quase besta divina, valor de dinheiro, extremamente alto. É a primeira vez que vejo isso. O painel hexagonal tem 4 feras mágicas de 5 dígitos. É difícil imaginar que este é apenas o boss da terceira camada, mas ter apenas dados não significa nada. O uso de habilidades, táticas e insights são a chave para determinar a vitória ou a derrota. Eu dei um passo à frente. Inesperadamente, Ice Fênix tomou a iniciativa de falar.
Por que perturbar a tranquilidade desta serva? Vendo que a outra parte está disposta a se comunicar, eu não vou te fazer parar para falar. Abaixo do seu ninho está a entrada para o quarto andar, certo? Nós queremos ir para o quarto andar. Se você estiver disposta a nos deixar passar, não precisamos lutar até a morte. A fênix de gelo move seus olhos cristalinos. Sóbria, nunca. Só quero estar aqui com meu filho. Apenas ouço um som horizontal. Por que devemos perturbar a paz da minha senhora? Dei uma olhada em sua aparência. Lá está um cadáver de fênix de gelo menor. Aquele é seu filho. A fênix de gelo não respondeu, apenas olhou para o cadáver de seu filho com carinho. Se ele ainda estivesse vivo, eu não tenho paciência para isso e não estou interessado em sua situação. Prepare-se para lutar, enquanto alguns não querem lutar contra a fênix de gelo. Não é compaixão ou curiosidade sobre o que aconteceu com ele, mas simplesmente sinto que não há chance de vencer. Mas agora não me importo com isso, não me importo com você e seu filho, só quero ir para o quarto andar. Ouvindo isso, a fênix de gelo levantou a cabeça e olhou para mim com um olhar reconfortante, continuando a dizer coisas que ninguém conseguia entender. Entendo. Vocês também querem ser companheiros de brincadeira do filho da minha senhora? Com um último resquício de paciência esgotado, parei de falar bobagens e usei o poder do ataque para me transformar em um projétil ciano e lancei um ataque feroz contra a fênix de gelo. Abri minha boca e lancei 3 rajadas de sopro do dragão do vazio. Os dentes da presa são brandidos repetidamente, e dezenas de lâminas de vento são sopradas ao mesmo tempo. Ataques caíram sobre a fênix de gelo como chuva, reduzindo diretamente sua saúde para 1/5, mas não fiquei feliz com isso. Em vez disso, fiquei cada vez mais ansioso, porque esta fênix de gelo não atacou desde o início da batalha. Ela até ficou sentada no mesmo lugar sem se mover, como uma estaca de madeira, permanecendo imóvel, não importa como você a ataque. Minha percepção de batalha afiada me fez hesitar, mas quando eu estava prestes a usar o último sopro do dragão do vazio, dezenas de fendas no cânion ao redor de repente revelaram muitos demônios-aranha de gelo. Ao mesmo tempo, a fênix de gelo, que permaneceu imóvel, de repente se moveu neste momento. Abriu suas asas friamente e viu os demônios-aranha de gelo vindo de todas as direções. Derreteram como se estivessem derretendo, desintegrando-se centímetro por centímetro, e então se transformaram em água gelada e fluíram para o corpo da fênix de gelo, permitindo que seu volume de sangue quase esgotado retornasse instantaneamente ao pico. Neste instante, meu coração caiu completamente no fundo do poço, e a fênix de gelo parece não querer mais brincar, batendo suas asas violentamente para criar um vento inimaginável. Minhas mãos e pés também começaram a congelar nas extremidades. Em apenas um momento, meu tronco já havia sido congelado. A consciência estava se separando rapidamente do corpo. Confuso, apenas ouvi uma voz e então não soube mais de nada. Quando recobrei a consciência, não sei quanto tempo se passou. Ao abrir os olhos, percebi que não estava mais no desfiladeiro, e havia alguém na minha frente. Um velho tipo Malai, de uns 200 anos, falando com um sorriso. Você acordou. De repente, um grito agudo e miserável ecoou pela terra sangrenta. 1 minuto depois, eu estava deitado no chão, respirando fundo e com medo persistente. Olhei para trás, esquecendo o céu, ainda incapaz de acreditar que esta besta mágica gigante e estranha não me comeu enquanto eu estava inconsciente. Não só isso, como também esperou longe, muito longe, 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 um dia e uma noite inteiros até que eu acordasse. Há pessoas boas na masmorra. E isso atualizou um pouco a minha visão de mundo. Aquilo, foi você que me salvou? Perguntei hesitante. Ao ouvir isso, a besta mágica de cabeça careca pareceu muito surpresa. Você consegue se comunicar e também entende o que estou pensando? Aceno com a cabeça, um pouco constrangido. Já não falamos agora há pouco? A cabeça careca parecia surpresa. Desculpe, vivo há muito tempo, a minha memória está um pouco fraca. Mas, falando na sua falta de sabedoria, só quero dizer, só quero dizer. Só quero dizer, só quero dizer, só quero dizer. Só quero dizer, só quero dizer, só quero dizer. Estou um pouco mal, mas, falando na sua falta de sabedoria, é o seu amigo. Ao ouvir isso, fiquei sem palavras. É aquele gato, carne de gato. Como você se esqueceu? Carne de gato, carne do norte e do sul? Ao ouvir isso, fiquei imediatamente chocado. Fragmentos de memória passavam como um carrossel. Lembro-me da frieza gélida da época. Já tinha congelado todo o meu corpo, mas, nesse momento, carne do norte e do sul se levantou. Correu para o meu lado e usou todas as suas forças para me lançar para fora do ninho gelado. Mais tarde, se não deixava você ter meus filhotes, miau. Ao recordar tudo, ajoelhei-me no chão, o meu coração como se estivesse sendo fortemente apertado por uma mão invisível. A realidade chocante e a sensação de impotência. Em um instante,
como uma maré, invadiram e me engoliram. Se eu tivesse sido um pouco mais cauteloso, o que aconteceu hoje não teria acontecido. Se não fosse por carne do norte e do sul, provavelmente seria eu quem morreria nas mãos geladas. Aquele gato te jogou para o topo da periferia do Vale de Gelo. Por acaso estava passando por ali. Para ser honesto, é raro ver bestas mágicas do seu nível no terceiro andar. Então, simplesmente peguei você de volta. Eu também tive amigos assim quando participei da Grande Guerra de Mingu antigamente. Mas você não parece triste. Aquele gato não era seu amigo? Não era. O velho monstro ficou um pouco confuso. É meu amigo, um gato tolo. Ele arriscou a vida para te salvar. Por que você não parece reagir? O que eu deveria fazer? Chorar? Eu me virei e caminhei em direção ao Vale de Gelo. O velho monstro bloqueou meu caminho diretamente. Por que está me bloqueando? Porque eu vi um jovem monstro prestes a morrer. É responsabilidade de um ancião te impedir. O homem-gato morreu, por minha causa. Eu vou vingá-lo. É minha responsabilidade. Minhas palavras eram poderosas e meu tom estava cheio de determinação. O velho monstro não disse nada, apenas seus olhos caíram ligeiramente. Vi minhas duas garras de dragão apertadas com força, e sangue azul esverdeado escorria entre meus dedos. O velho monstro sorriu conscientemente, como se tivesse se lembrado de algo bom. Depois de um longo tempo, ele disse: "E se eu dissesse que seu amigo não morreu?" Ao ouvir isso, eu agarrei como se estivesse agarrando uma tábua de salvação, virei a cabeça bruscamente e vi o velho monstro olhando para mim com um sorriso. Ele não parecia estar mentindo. A marionete do Imperador de Gelo tem um alto grau de simulação. É por causa de sua magia de invocação. É uma magia de invocação especial chamada Corpo de Carne e Osso. Durante a Era Mingu, existiram seres que possuíram essa habilidade. Não mais que 10. É uma das habilidades mais raras do mundo. Geralmente, a força de um familiar é mais fraca do que a versão original, mas essa magia de invocação pode invocar um objeto divino que é o mesmo ou até mais forte do que a versão original, porque seu princípio não é uma réplica de invocação comum, mas sim saquear, prender e matar a criatura. Mas preservar a alma, remover a consciência e remodelar o corpo com gelo. É mais como ser transformado em uma marionete do que ser um familiar. Esta também é a razão pela qual matar seu familiar ainda tem pontos de experiência. Os monstros que você encontrou no Reino de Gelo, sem exceção, são todos familiares do Imperador de Gelo. A terceira camada agora está sob o controle do Imperador de Gelo. Além de alguns peixes pequenos, contanto que tenham um pouco de força, eles foram transformados em familiares pelo Imperador de Gelo. Esse fato chocante me fez sentir um pouco inacreditável, mas o que isso tem a ver com o fato de o gato Nana ainda estar vivo? Perguntei perplexo. Então o velho monstro continuou a dizer, embora o corpo de carne e osso seja poderoso. Mas a desvantagem é que leva muito tempo para entrar em vigor e requer o uso de gelo. Substitua lentamente o corpo da vítima em nível celular para preservar a alma completa. Com os atributos que o gato interno tem, esse processo leva cerca de 2 semanas, desde que você mate Bin Huan em 2 semanas. Esse gato pode ser salvo com magia de cura novamente em 2 semanas. Depois de ouvir isso, recuperei instantaneamente a esperança. A morte da curandeira já causou grandes danos a mim. Se Mao Nanbei também morrer, definitivamente me sentirei culpado pelo resto da minha vida. Esta notícia é, sem dúvida, um reforço para mim. Se foi imprudência minha fazer com que Mao Nanbei fosse capturado, então é minha responsabilidade salvá-lo. Obrigado, Senhor. Eu sei o que fazer. O velho monstro sorriu alegremente. Eu também vivi muito tempo. É raro ver um dragão porco bebê, então eu salvei você para afastar o tédio. Ao ouvir isso, fiquei chocado. Você deve saber que deveria ser um dragão de gelo majestoso agora. A linhagem do dragão porco foi escondida pelas 2 evoluções. Como esse velho monstro descobriu? Neste momento, de repente senti que algo estava errado, porque este monstro acabou de dizer que, além de peixes pequenos do terceiro andar, mas o velho monstro é tão grande que não parece um peixe pequeno. Então, como ele escapou das garras de Bin Huang? Um sorriso malicioso passou pelo canto da boca do velho monstro. Como se visse através dos meus pensamentos, ele disse, "Ah, você não tem a habilidade de sugar sangue, verdade? Esta é uma habilidade de hacker. Desde a Era Mingu, além de você. Eu só vi um deus possuí-la. Por que você não usa a verdade para dar uma olhada agora?" Neste momento, meu choque estava além das palavras. Eu não esperava que ele soubesse até mesmo a habilidade da verdade que eu possuía. Então, Júnior, serei indelicado. Acordei minha mente e levantei a cabeça. Eu usei a verdade neste enorme e estranho monstro, mas no momento em que vi seus dados claramente, meus olhos escureceram e minhas pernas enfraqueceram e caí no chão. Porque este monstro de aparência estranha é na verdade uma besta super divina cujo nível excede Livit. Bloom nível 413 tipo besta super divina. Você,
Quem é você? Neste momento, minha voz não conseguia parar de tremer. Mas Bloom apenas sorriu e não disse nada. Ele olhou para o céu azul, pacífico e sereno como se estivesse se lembrando de algo maravilhoso no passado. Yagi entrou no Nirvana como Tão, lutou contra milhões de demônios e deuses e dividiu o dia e a noite e o universo entre os dedos. Agora, ele se dobrou e tingiu uma vida, satisfeito em permanecer desconhecido em uma cena perfeita. Acontece que os deuses projetaram este lugar como uma estrutura de chefe duplo quando construíram a masmorra no início. Mas mais tarde, devido à aversão de Bloom à batalha e ao senso de humanidade, juntamente com o declínio gradual de seu corpo. Então ele veio para o terceiro andar com o melhor ambiente e deixou Leavitt mais poderoso no comando da masmorra. Depois que ele terminou sua breve apresentação, eu ri amargamente. Quem diria que eu veria os dois chefes finais tão cedo? Não sei se isso é sorte ou azar, mas pelo menos Babilônia pode ser comunicada e não tem malícia, diferente de Leavitt. Sênior, eu realmente posso vencer o Imperador Soldado e resgatar Malnambay? Babilônia não respondeu imediatamente. Ele e Leavitt foram colocados juntos como chefes finais da masmorra subterrânea de Xuandong. Na verdade, não há outro motivo. Leavitt é um usuário de força e Babilônia é um sábio. Ele pensou por um momento e perguntou, aqui é a masmorra. Até agora, os monstros que você matou. Qual não tem um nível mais alto que o seu? O olhar gentil de Babilônia me fez estremecer. Isso não é apenas boa vontade, mas também o produto de um sábio condensando milhares de palavras. Eu entendi instantaneamente o sabor contido nessas palavras. Não importa o quanto Babilônia não pergunte sobre os fatos. Ele é o chefe da masmorra, e o Imperador Soldado também é um chefe. Em certo sentido, ele pode ser visto como uma triagem de monstros da masmorra. Mas como chefe final, Babilônia nunca poderia me ensinar como matar outros chefes. Abaixei a cabeça e pensei por um longo tempo e me levantei. Obrigado, Sênior. Eu entendi. Então me virei e caminhei na direção do Vale Bing. 2 semanas. Não, 10 dias. 2 semanas é muito extremo. Malnambay pode não aguentar. Só tenho 10 dias. Excluindo o tempo que estive em coma, restam 9 dias. E este tempo não é inútil. Fiquei na entrada do Vale Bing e peguei uma bola de gelo de mais de 10 quilos. Xuanji acumulou força total e combinou habilidades para desabafar ao máximo. Joguei-o violentamente no interior do Vale Bing. O poderoso poder transformou esta bola de gelo em um projétil. Finalmente, com um estrondo, caiu na parede de gelo a 1 quilômetro de distância. O barulho alto irritou instantaneamente as almas rancorosas do Vale de Gelo presas à parede de gelo. Por um tempo, 2 ou 3 mil almas rancorosas do Vale de Gelo que estavam à espreita perto da entrada do vale voaram para fora. A quantidade terrível me fez torcer a boca com raiva. Você deve saber que o Imperador Bing pode usar o que ele próprio faz. Com essa habilidade, enquanto houver muralhas de gelo no Vale de Gelo, pode-se dizer que o Imperador de Gelo é imortal. E todos os monstros no Vale de Gelo foram transformados em muralhas de gelo. Nesse caso, ao privá-lo dessa habilidade, também posso acertar meu ponto apropriado no caminho. Antes de entrar novamente no Vale de Gelo, gastei 40 pontos de habilidade para aumentar o crescimento da habilidade para LV2. Esta habilidade permite que você ganhe automaticamente 2 pontos de experiência por minuto em um estado não combatente, e matar para obter experiência se torna 4 vezes maior. Eu abri uma postura, e as almas rancorosas do Vale de Gelo que voavam para o céu só podem me fazer cócegas. Extermine o Vale de Gelo em 9 dias, vocês são o primeiro lote. Assim, o tempo passou rapidamente por 6 dias. Com a queda do último fantoche Kodo Puro Sangue, meu corpo também amoleceu e caí no chão. Concluído. A espécie Kodo Puro Sangue foi extinta. A recompensa de extinção de 20 pontos de habilidade foi creditada. Pontos de habilidade resumidos, 416. Nível aumentado LV16. Esta já é a 11ª espécie de golem besta mágica do Vale de Gelo que eu extingui 6 dias. Não sei quantas vezes o limite do espírito de gelo. Com o nível atual, mesmo que eu mate as 2 últimas espécies, é impossível aumentar nenhum nível sequer. Mas eu preciso ir, porque isso não só pode privar completamente a imortalidade de Bin Huang, mas o mais importante é que posso obter um total de 90 pontos de desbloqueio. Se você quiser garantir o solo, 2 habilidades devem ser desbloqueadas, e no outro lado, nas profundezas do Vale de Gelo. Bin Huang estava olhando para uma figura em uma bala de gelo. Não apenas 10 dias se passaram. Teoricamente, esse tipo de besta mágica com apenas 75 níveis deveria ter sido dissolvido na camada visceral, mas o Neko Namboku no gelo, exceto por cerca de 20% da pele corroída. Quase nenhum fenômeno de substituição ocorreu em todo o corpo. Bin Huang podia sentir que mesmo que o Nekomata na bala de gelo caísse em coma. Mas o esconderijo mais profundo da consciência ainda retém uma forte emoção. Essa emoção impede que a atividade de seu corpo seja congelada.
O efeito dos ossos e músculos será tão lento, mas sempre insistir acabará por entrar em colapso neste momento. O que aparece nos olhos de Bin Huang não é intersecção, mas animais de estimação para ele. Este é o melhor fantoche, mas neste momento. Uma voz de repente quebrou a tranquilidade do ninho de gelo. Bin Huang sentiu um choque em todo o seu corpo, levantou a cabeça e olhou para a figura de tinta em forma de dragão que apareceu em sua visão com descrença. Tendo testemunhado o poder em primeira mão, por que você ainda se atreve a vir? Em apenas 9 dias, minha aura assassina dobrou 10 vezes. Não permitido. Meus olhos calmos olharam para cima com orgulho. Bin Huang disse levemente: sua mãe não te ensinou que olhar para cima é ilegal? Essa é minha garota. Devolva-me. Ao se encontrarem novamente, a expressão de Bin Huang obviamente não tinha o mesmo desdém da última vez, mas estava realmente encarando uma ameaça. 9 dias atrás, embora Bin Huang também estivesse muito surpreso com o fato de que o terceiro andar ainda tinha um Ink Shadow tão poderoso, aos olhos de Bin Huang, não eram oponentes que valessem a pena levar a sério no máximo, eram apenas um pouco mais duros do que peixes diversos comuns, mas em apenas 9 dias. Ele viu mudanças radicais nesta pequena criatura neste momento. Neko Namboku não sabe por quanto tempo mais pode aguentar. Eu não falei besteira, mas dei um passo à frente. Toda a pessoa se transformou em uma estrela cadente contra o tempo e correu direto para o rosto de Bin Huang e chutou o rosto de Bin Huang sem piedade. A colisão até raspou uma onda de choque em forma de arco, rasgando o chão como facas diversas. Recuperando-se do choque, Bin Huang ficou furioso em um instante. Seus olhos se condensaram e ele abriu a boca e soltou uma respiração congelante. Só que assim que a respiração saiu, Bin Huang ficou chocado ao descobrir que o pequeno dragão que estava perto de seu rosto desapareceu no lugar como se tivesse se teletransportado lá em cima. Vou te fazer companhia. Minha voz veio de cima. Bin Huang rapidamente olhou para cima, apenas para ver que eu havia pulado para uma altura extremamente alta em algum momento, e o sopro de dragão Taishu acumulado em minha boca. A alta temperatura até distorceu o espaço na última vez. Bin Huang simplesmente confiou em sua imortalidade para suportar 4 sopros de dragão Taishu, tomando a aparência da luta total entre os dois como uma performance de palhaços saltitantes. Ele não se importou nem um pouco. Mas desta vez é diferente. O sexto sentido, que não flutuou por milhares de anos, diz a ele que se ele ainda não se defender da mesma forma que da última vez, mesmo que não morresse, perderia tudo. Espada de velocidade divina de 1 milésimo de segundo. Bin Huang reuniu uma quantidade inimaginável de mana. Uma camada após camada de barreiras de gelo se abriram bem acima. 5 camadas foram abertas. Uma fortaleza inexpugnável já havia se formado acima de Bin Huang. Perfuração do céu do vazio. Cuspi da minha boca uma rocha de fogo gigante com centenas de metros de comprimento, queimando todo o céu em um vermelho fogo. A primeira barreira sequer chegou a ser tocada antes de ser instantaneamente evaporada. Em seguida, vieram a segunda, terceira e quarta camadas. Bin Huang ficou instantaneamente apavorado. Com a última barreira de gelo sendo instantaneamente perfurada, a rocha de fogo perfurou o corpo de Bin Huang junto com um ninho de gelo. Uivos extremamente miseráveis de Bin Huang ecoaram instantaneamente no vale de gelo. Apenas um golpe eliminou metade da vida de Bin Huang. Se não fossem as 5 camadas de barreiras de gelo para enfraquecer a maior parte do poder, este golpe teria sido suficiente para matar Bin Huang. Como você pôde? Como você pôde ficar tão forte? Diante de Bin Huang, que estava rolando de dor no chão. Eu não relaxei nem um pouco minha guarda. Em vez disso, adotei uma postura de dar tudo de mim. Aquele golpe de agora não foi o sopro do dragão do vazio usando o controle de dispersão para condensar o poder. Em vez disso, foi uma habilidade de talento subsequente que desbloqueei gastando 300 pontos de desbloqueio. Uma habilidade superior ao sopro do dragão do vazio. Perfuração do céu do vazio. A mais poderosa técnica do clã dragão que nem mesmo os deuses poderiam possuir. Bin Huang fantasiou incredulamente. Mesmo que a habilidade seja boa, seu poder está muito longe do meu. Por quê? Você deveria ter uma habilidade de avaliação mágica desse nível, certo? Veja você mesmo. Eu disse calmamente. A avaliação de habilidade é uma habilidade comum. Seu efeito é equivalente a uma versão simplificada da verdade, sem outras capacidades da verdade. Mas pode observar o nível e os atributos de outras pessoas como a verdade. Use uma vez antes de começar a luta para ver tudo. Julgar a disparidade entre aliados e inimigos é quase senso comum em todas as batalhas. Como Bin Huang tinha visto meus atributos 9 dias atrás, ele não olhou desta vez. Mas hoje, ao ver meus atributos novamente, as pupilas de Bin Huang se contraíram, especialmente ao ver uma das habilidades. Isso fez sentir um grande choque. Otimização do sangue. Pode ajustar a estrutura fisiológica do possuidor ao ponto ideal. Aumenta permanentemente todos os atributos em 50%. Todos os efeitos benéficos, incluindo os atributos aumentados por subir de nível no futuro, estão incluídos.
Ao mesmo tempo, ao enfrentar inimigos de nível superior ao seu, fornece ao possuidor uma compensação de nível para compensar a supressão de nível. Pode fornecer uma compensação de nível de até 40 níveis. Na árvore de habilidades, junto com perfuração do céu do vazio, pertence ao grupo de habilidades de nível mais alto. Consome 200 pontos de desbloqueio. Este é um aumento de atributo comparável a uma evolução. Compensação de nível de 40 níveis. Torna a supressão de nível de Bin Huang insignificante. Finalmente, há a regeneração em super velocidade. Esta habilidade de acúmulo que desbloqueei incansavelmente antes. Agora também tem utilidade. Consome 5 pontos de desbloqueio, contanto que não consuma ou seja atacado por mais de 10 segundos. Ele irá restaurar lentamente sua vida e mana. Gastando quase todos os meus 505 pontos de desbloqueio, isso me deu confiança para lutar contra Bin Huang. Você também quer destruir esta paz que tanto amo? Bin Huang rugiu furiosamente e abriu suas asas de repente. Diante das minhas mudanças drásticas agora, Bin Huang tem que levar isso a sério, usar os golems dentro do Vale de Gelo para restaurar seu estado, aumentar seus atributos, em seguida, usar sua vantagem numérica para dominar seus oponentes. Esta é a razão pela qual Bin Huang está invicto no terceiro andar desta masmorra. Mas infelizmente, por 10 segundos inteiros, nenhuma lágrima do Vale de Gelo entrou perto de Bin Huang. É estranho. Inclinei a cabeça e disse brincando, e Bin Huang percebeu que a situação era ruim. O corpo de carne e osso é diferente dos monstros invocados comuns. As lágrimas do Vale de Gelo criadas têm vida genuína, então controlar essas lágrimas do Vale de Gelo requer um enorme gasto de energia mental. Mesmo que você consiga controlar uma grande quantidade deles, você só pode dar algumas instruções simples e precisa confiar mais no julgamento das próprias lágrimas de gelo. Sem mencionar sentir se as lágrimas de gelo estão sendo atacadas. Existem pelo menos 300.000 lágrimas do Vale de Gelo neste Vale de Gelo, sem mencionar a sensação. O atributo de percepção deve ceder 3 milhões, mas mesmo Leviatã não poderia ter uma percepção tão alta. Bin Huang não poderia ter percebido que eu matei essas lágrimas do Vale de Gelo. Neste momento, Bin Huang se sentiu como se estivesse caindo em uma adega de gelo. Ele nunca esperou que este pequeno dragão visse a maior falha no corpo de carne e osso. Você realmente matou todas as centenas de milhares de bestas mágicas das lágrimas do Vale de Gelo no Vale de Gelo? Suas lágrimas do Vale de Gelo são realmente fortes e você realmente merece dominar o terceiro andar. Mas você está muito absorto no passado. Eu tive uma experiência semelhante à sua e também tive parentes mortos na minha frente. Babylon me contou sua história. Seu filho é realmente uma tragédia, mas a razão pela qual posso vencer você é porque meus olhos estão sempre voltados para o futuro. O sangue dos meus parentes me salvou, mas você está amarrado por seus parentes. Babilônia? Ao ouvir este nome, o corpo de Bin Huang estremeceu violentamente, e seus olhos assustados gradualmente se tornaram violentos. Aquele velho imortal. Bin Huang bateu suas asas e criou um furacão inimaginável, e todo o seu mana convergiu para suas asas. As asas geladas emitiram um brilho iridescente deslumbrante. Ao ver isso, minha expressão ficou séria, até que o próximo ataque seria o poder total de Bin Huang. À medida que o brilho das asas floresceu ao extremo, Bin Huang agitou violentamente suas asas. Um mana inimaginável jorrou dele, e até o ar foi condensado em granizo onde quer que fosse. Neste momento, eu já havia usado a regeneração super rápida para recuperar meu estado máximo. Eu também usei o ataque mais forte da minha vida, como Strike Taishu Sky Piercer, como se estivesse cuspindo uma estrela. O calor inimaginável dissolveu o mundo inteiro que deveria estar congelado. De um lado, todo o espaço estava congelando. Por outro lado, as geleiras que nunca derreteram em dezenas de milhares de anos estavam derretendo. O ar frio e o fogo intenso colidiram e explodiram em uma luz cinza ofuscante inimaginável. Há muito tempo, quando a masmorra foi estabelecida pela primeira vez, ainda era um caos. As bestas mágicas capturadas nos tempos antigos lançaram um massacre cruel para dividir o território do quinto andar. Nesta luta de dezenas de milhares de anos, uma fênix nasceu. Pacificou a luta de todo um andar com seu próprio poder e abriu uma área de paz apenas nesta masmorra de apenas 5 andares. Costumava haver pássaros cantando e flores perfumadas aqui, e o calor permeava toda a terra. Até mesmo Babilônia no chefe final veio ao terceiro andar para desfrutar da vida tranquila. Mais tarde, a Fênix usou seu poder de Nirvana para absorver o ódio do tempo em intervalos regulares. A chama da autocombustão renasce em fogo predestinado, levando o ódio para longe desta terra pura, até que um dia uma Fênix teve um filho. O filho cumpre os deveres de sua mãe, gerenciando juntos o Éden subterrâneo no terceiro andar do calabouço. No entanto, a mãe e o filho Fênix não sabem que o ódio e a ganância são impossíveis de serem completamente eliminados. O senhor do calabouço, Leviatã, não permite que os monstros do calabouço se sintam tão confortáveis.
As bestas devem ter a aparência de bestas. Uma fusão de evolução e eliminação constante na matança. Então ele veio para o terceiro andar e matou a Fênix. E tirou toda a inteligência das bestas do terceiro andar, fazendo com que perdessem a cabeça e se tornassem máquinas que só sabem matar. A Fênix ainda se lembra das palavras que seu filho lhe disse antes de morrer. Seria ótimo se esta paz pudesse durar para sempre. Seria ótimo se pudéssemos cortar a maldição do calabouço. 8 Bilum. Como o senhor do calabouço como Leviatã, por que você permite que Leviatã destrua tudo que trabalhei duro para administrar no terceiro andar? Diante do questionamento, a resposta de 8 Bilum é apenas uma frase. Eu fiz o meu melhor. 8 Bilum me contou sua história. Diante da Fênix de gelo moribunda. Meu olhar furioso derreteu gradualmente, revelando o segredo escondido no fundo. No momento final, a Fênix de gelo concentrou seu olhar em mim. Eu só quero que todos vivam em paz como antes, e não haja mais assassinatos no mundo. Mas o que você fez é mais cruel do que matar. Eu não quero que este mundo seja como Leviatã deseja. Eu só quero proteger a paz do terceiro andar. Corte a maldição da besta nascendo no calabouço, mas o que você fez é o que Leviatã mais deseja. Você se tornou a besta que Leviatã queria. A Fênix de gelo fechou os olhos, mas ainda não estava morta. Ela simplesmente não queria revelar seus verdadeiros sentimentos no último momento. Olhando para a Fênix de gelo, caí em contemplação. Até o último momento em que a Fênix de gelo morreu, eu não disse uma palavra. Eu vou cortar esta maldição para você. Eu não posso dizer esta frase, porque simplesmente não é realista. Mesmo que Leviatã possa ser morto no futuro, e você saia do calabouço, outra besta nascerá no calabouço para substituí-lo. Desculpe, eu não posso ser tão grande quanto você. Sonhos muito grandes. Será apenas um fardo. Tudo o que espero é não ter mais pessoas próximas me deixando. Até o fim, eu ainda disse meus verdadeiros sentimentos. Não sei se é uma ilusão. No momento em que esta frase foi dita, o ressentimento no rosto da Fênix de gelo que já havia morrido pareceu desaparecer. O que foi substituído por um toque de alívio. Com um som de estrondo, o corpo da Fênix de gelo se transformou completamente em gelo quebrado no chão. Anúncio. O nível foi aumentado para LV17. A missão principal foi concluída. O bônus de 80 pontos de desbloqueio foi creditado. Com a morte da Fênix de gelo, a geleira também começou a entrar em colapso, e a temperatura também aumentou significativamente. Movendo minha visão, vi em um canto não muito longe o gelo que selava Ketnam Bay. Embora a respiração estivesse muito fraca, confirmei que Ketnam Bay ainda estava vivo. Eu finalmente dei um suspiro de alívio. Justamente quando eu estava me preparando para ir desamarrar o gelo para Ketnam Bay, de repente, nos pedaços de gelo do corpo da Fênix de gelo, parece que algo rolou para fora. Curioso, aproximei-me e peguei. Ao tocar, senti o quente macio como jade. É uma bola de neve do tamanho de um ovo, irradiando luz azul. Ei, isso não é um núcleo divino? Coisinha, você teve sorte. Isso acontece quando uma besta mágica de mais de 150 gramas morre. Existe uma chance de 1 em 1000 de cair. Embora seja possível que bestas mágicas com menos de 150 gramas também caiam, a probabilidade é inferior a 1 em 100 milhões. Não, sua entrada é muito astuta. Quando eles chegaram? Piedade filial babilônica. Magia espacial, é tão raro? Zenkian examina curiosamente a esfera de luz em sua mão, os 2 últimos episódios do Ovo de Dragão. O que é aprimorado é o poder do senso de espaço-tempo e o poder do senso de tesouro. A intuição de Zenkian diz a ele que esta esfera de luz chamada núcleo divino é um tesouro raro. Não. Pode até ser chamado de um verdadeiro tesouro. Para que serve essa coisa? Zenkian pergunta curioso. Peça conselhos a Babilônia. Babilônia olha para a Fênix de gelo, que agora está cheia de gelo quebrado. Naquele ano, não foi que eu não ajudei você e seu filho, mas eu. Na verdade, eu não era páreo para Leviatã. Desculpe, eu realmente experimentei isso naquela época. Murmurou suavemente com uma voz inaudível, mas contando com o poder sensorial ultra específico do Ovo de Dragão. Zenkian ainda ouviu claramente. Zenkian não disse nada. Este é o rancor de outra pessoa. Não tem nada a ver com ele. Ele não interrompe, nem pode interromper. Muito menos qualificado para interromper. Babilônia se vira e olha para o núcleo divino na mão de Zenkian. Diz vagamente, no lado humano, cada núcleo divino vale uma fortuna. É o material central para forjar espadas sagradas. No lado divino, os núcleos divinos também podem ser usados para aumentar seus valores de experiência quase sem fundo. E para nós, bestas mágicas, o uso mais direto é comê-lo. Zenkian fica surpreso. Comer? Essa coisa pode ser comida? Mordeu com os dentes. É duro. Comer essa coisa pode te tornar mais forte? Babilônia acena com a cabeça e diz, a qualidade do núcleo divino depende principalmente da cor, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta.
Vermelho é o melhor, violeta é o pior. Esta caixa mágica azul é considerada de boa qualidade para ganhar dinheiro agora. Mas ainda é muito pouco, pode-se até dizer, meros 225 pontos de atributo. Além de AP, nada mais lhe interessa para ganhar dinheiro. Babilônia sorriu, atributos são apenas um bônus. A função mais importante após engolir o rio divino é obter uma habilidade do monstro, ganhar dinheiro e roubar uma habilidade. Claro, não pode ser uma habilidade rara como o Divine Chave. Habilidades raras não aparecem no rio divino, assim como quando você morre e perde o rio divino. Então, a habilidade deste rio divino definitivamente não pode ser verdade. Ou devorar o vazio, isso também seria ótimo. Zenkian está um pouco ansioso. Desbloquear a corrente do vazio é caro, usado para desbloquear habilidades e não permite nenhum erro. E novas habilidades estranhas, embora possam ser obtidas à força, precisam de muito tempo para serem obtidas. E tentativas repetidas, Zenkian quase morreu 9 vezes, durante 9 dias inteiros. Não desbloqueou muitas novas habilidades estranhas. Você pode imaginar que novas habilidades estranhas não são desbloqueadas apenas porque você quer. E em masmorras, mais habilidades significam que você pode lidar com mais ambientes. Roubar uma habilidade diretamente, não importa o que seja, é uma grande melhoria no poder de combate. Zenkian olhou para o cadáver congelado no chão, sua filosofia. Não posso herdar, nem quero herdar, mas pelo menos tentarei vingá-lo. A propósito, Sênior Babilônia. Você não quer? Zenkian ainda conhece as regras, sabe que precisa perguntar primeiro. Assim como quando você entra na prisão, a carne de porco cozida de cada refeição deve ser respeitada pelos mais velhos. É claro que uma coisa boa como esta deve ser perguntada primeiro ao mais forte. Isso não é respeito, mas é a base da sobrevivência. No entanto, Babilônia realmente apertou os olhos. Como 2 sinais de igual, ele olhou para Zenkian por um longo tempo com um olhar como você está brincando comigo. Zenkian percebeu. Você, porra, acha que meus 413 foram comidos por um cachorro? O olhar de Babilônia estava claramente dizendo isso também. Como uma besta mágica tão poderosa poderia se interessar por um núcleo divino se tão insignificante? Pensando nisso, Zenkian engole o núcleo divino de uma vez, e no momento em que o núcleo divino entra no abdômen, se transforma em uma corrente de calor que percorre todo o corpo de Zenkian. Poder. Foi aprimorado, embora infinitesimalmente, mas realmente foi aprimorado. A verdade também enviou rapidamente uma mensagem, anunciando que o núcleo divino foi absorvido. Nova habilidade desbloqueio do vento e destruição celestial e terrestre, já incorporado à lista de habilidades desbloqueadas. Habilidades relacionadas são suficientes para adicionar vento e destruição celestial e terrestre ao movimento final que a Fênix de Gelo libera. É uma habilidade muito poderosa, se Zenkian não tivesse aprimorado o sopro do dragão do vazio para a corrente celestial do vazio. É difícil dizer quem venceria ou perderia neste confronto, embora a Fênix de Gelo tenha vantagem no painel. Mas, no geral, como uma habilidade ofensiva, a taxa de ampliação deste vento e destruição celestial e terrestre definitivamente não será ruim. Isso corresponde exatamente à maior fraqueza atual de Zenkian, que é possuir uma constituição mágica muito forte. Mas falta uma variedade de meios de ataque, embora a palavra corrente celestial do vazio traga uma especialização em atributos de fogo triplamente reforçada. Mas também não se pode excluir que haja monstros de atributo de fogo que pontuem todos os pontos de habilidade e imunidade ao atributo de fogo. Afinal, depois de testemunhar habilidades como a queixa do osso de gelo, um monstro estranho que pontua todos os AP, Zenkian nunca mais hesitará em usar o pensamento mais apaixonado para considerar qualquer inimigo que possa aparecer. Vento e destruição celestial e terrestre é justamente o atributo oposto ao sopro do dragão do vazio, e é uma poderosa magia de ataque de atributo de gelo. Apenas esta habilidade pode combinar com as habilidades existentes para criar inúmeras habilidades derivadas, permitindo que Zenkian se adapte ao número de campos de batalha. Dobrou várias vezes, realmente é uma coisa boa. Zenkian estende as mãos. A mão esquerda condensa uma bola de fogo, a mão direita condensa uma bola de gelo, a liberdade de manipulação de 2 atributos, gelo e fogo. É evidente. Nunca pensei que matar bestas mágicas de alto nível realmente deixaria cair coisas tão boas. Zenkian ficou radiante, aprendeu brevemente. Depois de aprender a usar a nova habilidade, Zenkian não parou muito e foi para a bomba de gelo que selava Malnambei. Um golpe quebrou a bomba de gelo, vendo que os mais de 800 HP de Malnambei ainda restavam mais da metade. Só então Zenkian ficou aliviado e usou cura nele, a visão escura. Abre um oval. A primeira imagem que Malnambei vê ao abrir os olhos é o sorriso cheio de cicatrizes de Zenkian. Quanto tempo mais você quer dormir? O sol já está queimando suas nádegas. Parece uma cena de alguém dormindo demais e se atrasando para o trabalho. Malnambei ficou olhando para Zenkian por um tempo antes de reagir. Uau!
Gou Dongxian, eu sabia que você viria me salvar, Mao Nanbei chorou, abraçando Zhenqian com força. Enterrado, enterrado. Solte-o, Zhenqian, que tem apenas 1 metro de altura, parece ter a cabeça inteira. Prestes a derreter nos seios de Mao Nanbei. Só depois de sugar mais de 5.000 cavalos de potência Mao Nanbei se dispôs a soltar. Zhenqian, tonto e inconsciente. Gou Dongxian, me desculpe. Eu estava muito animada, miau. Você está bem, miau? Zhenqian revirou os olhos, espumando pela boca, e disse confuso, acho que vi meu avô acenando para mim do outro lado, me chamando para ir até lá. Depois disso, Zhenqian explicou a Mao Nanbei o que aconteceu durante esse tempo e apresentou Babilônia. Mao Nanbei desmaiou 6 vezes com a palavra chefe final. Capítulo 35. Entrando no quarto andar. A partir do quarto andar, muitas bestas demoníacas mistas ultrapassaram o nível 150. Naquela época, você pode obter outras caixas divinas, embora a qualidade possa não ser tão boa, mas seu poder deve melhorar rapidamente. Eu sei quem é seu objetivo final, mas eu te aconselho a não fazer isso. Não é só você que é uma besta demoníaca neste mundo, capaz de lutar contra oponentes de nível superior. Antes de partir, parado na entrada do quarto andar, Babilônia falou de repente. O significado de suas palavras é óbvio. O sistema de crescimento de Zhenqian é muito especial. Esta é uma característica comum dos detentores de habilidades da verdade. Outras bestas demoníacas estão subindo de nível lentamente a partir do nível 1. O nível pode continuar subindo, e ninguém sabe qual é o nível máximo até agora. Enquanto Zhenqian tem um estágio de 20 níveis, cada vez que ele evoluir, o nível é redefinido. A necessidade de experiência para subir de nível é muito maior do que outras bestas demoníacas, mas igualmente, os atributos que Zhenqian aumenta a cada nível também são muito maiores do que as bestas demoníacas normais. Então, Zhenqian pode facilmente lutar sozinho contra oponentes cujo nível é muito maior que o dele. Mas a luta contra oponentes de nível superior não é a patente de Zhenqian. Quanto mais fundo no calabouço, mais perigoso. A partir do quarto andar, a maioria das bestas demoníacas tem inteligência muito completa. A inteligência está muito além da dos mortais. Mesmo o peixe pequeno mais baixo é mais forte que a mão de Medusa, e a reserva de gelo e ouro sobe na quarta camada. É apenas um personagem um pouco mais poderoso, porque possui super inteligência, então a força e a qualidade desses monstros não podem ser comparadas aos monstros de antes da terceira camada. Talvez a partir da quarta camada, um monstro de nível 100 terá o poder de combate de um monstro de nível 120 antes da terceira camada, ou até mais. A quarta camada será muito perigosa, não é estranho que aconteça alguma coisa. O que ele quer dizer é persuadir Zhenqian a não ir para a quarta camada. Zhenqian pensou um pouco, virou-se para Babilônia e fez uma profunda reverência. Muito obrigado, Senhor, mas não vou desistir. Se eu puder sobreviver e tiver uma oportunidade, voltarei para te encontrar. Esses ensinamentos podem ser a riqueza mais valiosa que Zhenqian adquiriu desde que invadiu a masmorra. Mas desistir é impossível, a liberdade é o objetivo que Zhenqian busca. Portanto, enquanto Zhenqian estiver vivo, ele não desistirá de conquistar a masmorra. E Mao Nanbei também não tinha intenção de desistir, contanto que Zhenqian fosse a algum lugar. Ele o seguiria para onde quer que fosse, e como ele ainda estava em equipe com Zhenqian, todos os pontos de experiência e gelo e ouro que Zhenqian havia matado nos últimos 9 dias estavam incluídos. Depois que ele deixou o regimento, seu nível subiu para 96. Contanto que ele coopere com Zhenqian, ele realmente tem a capacidade de invadir a quarta camada. Vendo esses dois jovens monstros, sem intenção de olhar para trás, Babilônia não os forçou, apenas observando silenciosamente Zhenqian e Mao Nanbei, pulando para o desfiladeiro da quarta camada. Depois de um longo tempo, ele virou a cabeça e olhou para a terceira camada distante atrás dele, com um leve sorriso no rosto. Embora esteja um pouco mais silencioso agora, imagino que dentro de 100 anos, este lugar reviverá. Pensando nos dias de muito tempo atrás, Babilônia suspirou secretamente. Leviatã, quanto tempo mais você vai ficar na primeira camada? Seu oponente está prestes a aparecer, mas Babilônia de repente pensou em algo. Não parece tão alto. O que está acontecendo? Antes mesmo de pousar, Zhenqian já sentiu uma forte rajada de vento vindo em sua direção, como se estivesse mergulhando em uma fonte termal. O ar espesso começou a penetrar nos poros. Essa sensação é elemento mágico, tão espesso. O teor de elemento mágico no ar da quarta camada é tão alto. A pele de galinha subiu por todo o corpo de Mao Nanbei, e a forte onda de choque da queda não conseguia secar o suor frio do corpo. A escuridão sob os pés. Já havia um raio de luz branca, indicando que a saída estava à vista. A expressão de Zhenqian já era extremamente solene.
Uma quantidade tão alta de mana indica que o quarto andar não apenas tem um grande número de bestas mágicas, mas também uma qualidade individual extremamente alta. Quanto mais Zenkian caía e se aproximava do chão, mais conseguia sentir a concentração dessa mana. Quão incrível é que até o ar se tornou espesso, como se a pessoa inteira estivesse imersa em um ácido fraco levemente corrosivo. Em tal ambiente, criaturas fracas como os humanos, mesmo que fiquem parados, seus HPS serão continuamente reduzidos, sem mencionar após o quarto andar. Ainda há um quinto andar. Eu realmente não sei qual é o propósito dos humanos entrarem na masmorra. Claramente, eles são criaturas tão fracas que não conseguem nem andar pelo quarto andar. Em meio aos pensamentos, a luz branca sob seus pés se expandiu gradualmente. Finalmente, seus olhos brilharam intensamente. No momento em que abriu os olhos, a primeira coisa que Zenkian viu quando chegou ao quarto andar foi uma massa de lava que atingiu a estratosfera. A cor da lava era extremamente estranha, apresentando um vermelho arco-íris chocante. Zenkian olhou atentamente e ficou chocado ao ver que uma grande quantidade de mana havia se fundido na lava, o que fez com que ela apresentasse essa cor estranha. O céu parecia estar sempre coberto por auroras, colorido. A terra apresentava um vermelho escarlate, como se tivesse sido encharcada em sangue. A mana no ar já estava tão alta que até mesmo um especialista do nível de Zenkian se sentiria vagamente sufocado ao cair continuamente de uma altitude de 1000 metros. Zenkian não pôde deixar de apertar fortemente a mão de Mao Nanbei. Chegamos ao mundo dos fortes. Droga, há monstros lá embaixo, exclamou Mao Nanbei. A expressão de Zenkian se solidificou. Ah, eu vejo. A menos de 100 metros do solo, apenas para ver no ponto de pouso abaixo, havia cerca de 6 ou 7 comprimentos corporais de até centopeias gigantes de 10 metros. Essas centopeias têm 3 rostos humanos, com aparências detestáveis. Um fluxo constante de líquido venenoso viscoso que volatiliza fumaça preto-púrpura sai de suas bocas, e seus corpos são coloridos. Na ordem das cores vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e roxo, cada cor é organizada em sequência. Objeto: Cobra Gu venenosa arco-íris LV134 tipo, besta mágica quase mítica. HP 57575757 MP 92.949.294 AP 32.701.090 Força 2063 Essência Mágica 4.813 Defesa Física 2.664 Defesa Mágica 4.986 Percepção 6.283 Agilidade Abrangente. Estas serpentes sem cabeça obviamente notaram a queda de Zenkian no ar e a localização de Mao Nanbei. Uma por uma, elas soltaram longos uivos, e todas as 3 cabeças estenderam suas longas línguas, esperando o momento em que a presa caísse no chão, prontas para engolir. Zenkian gritou. Mao Nanbei entendeu. Miau. Vento floral conectado. Centenas de vento floral conectado foram lançados. Zenkian usou concentração mental para ver claramente a trajetória de cada vento floral. Abrindo a boca, ele cuspiu uma lufada de geada, ruptura celestial do vento, flor de Feng e Xian. Confiando no controle preciso da dispersão, Zenkian imbuiu cada vento floral com a frieza da ruptura celestial do vento. As 3 serpentes sem cabeça mais próximas foram cortadas em vários pedaços e congeladas no local. Congeladas em esculturas de gelo, Zenkian e Mao Nanbei aterrissaram e imediatamente esmagaram as 3 serpentes sem cabeça em pedaços. Notificação: experiência ganha, 5.949. Notificação: experiência ganha, 5.941. Notificação: experiência ganha, 607. Uma tripla notificação de experiência de verdade. Zenkian não pôde deixar de exclamar, a experiência ganha é muito alta. Ganhando quase 18.000 de experiência, o valor de experiência de Zenkian já atingiu 75336999378. Vendo a evolução se aproximando, Zenkian, que antes estava preocupado com quanto tempo levaria para evoluir, com uma eficiência tão alta de aquisição de experiência, ficou muito feliz. Provavelmente, no 4º nível, ele poderá ver outra onda de explosão de nível. Nível atual LV17, a 3ª evolução está ao alcance, varrendo as preocupações anteriores. Zenkian, que acabou de aterrissar, saltou do chão como uma mola. Ele atacou as outras 4 serpentes sem cabeça. Transformem-se na minha experiência! Zenkian gritou. Lava fundida do vazio foi lançada em seus rostos. No entanto, para sua surpresa, uma deslumbrante luz ofuscante rompeu dessas 4 serpentes sem cabeça. O corpo de Xuanji brilhou e desapareceu no local. Isto é, Zenkian ficou surpreso, examinando a terra transformada em um mar de lava. Onde estavam as serpentes sem cabeça? Antes que pudesse reagir, o 6º sentido aguçado. Ousando explodir por trás, Zenkian virou a cabeça bruscamente no ar, encarando 4 Uchi.
Até personagens pequenos como este conhecem magia espacial. Parece que os monstros do quarto andar. A diferença de força é realmente maior do que no terceiro andar. Muitos na parede. Pensando nisso, o canto da boca de Zenkian se curvou ligeiramente. Perfeito. Eu também quero aprender este truque, mas requer um diagrama numérico e pontos de bloqueio de nível 5 estrelas. É muito caro. Se vocês tiverem núcleos divinos dentro de vocês, posso experimentar? Capítulo 36. Anúncio do chefe do quarto andar. Nível foi aprimorado. Nível atual LV18. Com o último Wuxi transformado em carne picada, Zenkian finalmente recebeu a notificação de atualização que tanto desejava. Tão difícil. 7 Wuxi e a experiência de 4 brincando com 2 parecem muito, mas, na verdade, diante da demanda de quase 100.000 de experiência, ainda parece uma gota no oceano. Além disso, esses Wuxi são muito mais difíceis de lidar do que o imaginado. Eles têm um forte senso de percepção e também magia espacial. Acertá-los é muito mais difícil do que se imagina. Além disso, pensando bem, o plano de crescimento LV2 pode trazer 4 vezes o benefício de experiência. Deixando de lado essa habilidade, a experiência desses Wuxi é, na verdade, apenas 1.500 por cabeça. E a experiência atual dizem que é 110.112.9250, LV18, mais 19 para 20. Precisa de 168.085 de experiência. Ainda faltam 2 níveis para o quarto, na verdade precisa de mais de 310.000 de experiência. Para evoluir 3 vezes. Esse número é desesperador.